Imagina só ficar preso num emprego sem salário, sem benefício nenhum. E mesmo depois de morrer, você ainda tem que bater o ponto no dia seguinte. Esse é o destino dos heróis neste mundo, porque não importa quantas vezes eles morram em batalha, são sempre ressuscitados e forçados a continuar lutando, sem parar. Dada é um desses heróis, e ele está correndo pela floresta, sendo perseguido por um grupo de cavaleiros. Os cavaleiros o estão caçando porque ele acabou de roubar um caixão deles, mas também tem um grupo de fadas demoníacas por perto, e essas fadas são bem mais assustadoras que os cavaleiros, viu? Quando os cavaleiros viram comida de monstro, Dada tenta escapar, mas ele tem pernas curtas e atarracadas. Então, não vai muito longe antes que uma das fadas o alcance e o jogue no chão, sem dó nem piedade. Dada começa a pirar e grita por ajuda porque não quer virar um lanchinho. E por sorte, no último segundo, seu companheiro Zylo cai do céu e apunhala o monstro na cabeça, salvando o dia. Dada está grato por estar vivo, mas aparentemente foi empalado enquanto corria pela vida, e dói pra caramba. Ele não está pronto pra lidar com isso. Diz a Zylo pra matá-lo, já que a igreja o ressuscitaria na base de qualquer jeito, mas Zylo lhe dá um soco na cara e manda ele parar de pensar assim, que absurdo. A igreja não se importa se eles morrem, já que sempre podem arrancar suas almas do inferno e colocá-las em novos corpos. Mas depois de cada morte e ressurreição, as memórias da sua alma são lentamente erodidas, e com o tempo, você acabaria esquecendo quem você é de verdade. Dada percebe que Zylo está certo, então concorda em deixar Zylo tratar sua ferida, não importa o quão doloroso seja. Um pouco depois, Dada está todo remendado, mas bem nessa hora, Zylo nota o caixão ali, e a ficha finalmente cai. Dada fez uma baita burrada, como sempre. Ele estava sendo perseguido porque roubou o caixão, mas Zylo não entende por que Dada se daria ao trabalho de roubar algo assim dos cavaleiros, para começo de conversa. Dada se desculpa e diz que não tem certeza do porquê fez isso, foi impulso. Ele só viu os cavaleiros transportando o caixão e pensou: ah, eu podia roubar isso. E antes que percebesse, estava correndo pela floresta com ele. Zylo se segura para não cortar na garganta do Dada depois de uma dessas, mas Dada implora para ele deixar pra lá. Afinal, na pior das hipóteses, eles devolvem o caixão e tudo volta ao normal, né? Não é como se as coisas pudessem piorar muito para eles, de qualquer forma. No entanto, quando vão checar o caixão, percebem que a situação deles acabou de ficar bem pior. Já era ruim o suficiente Dada ter roubado um caixão, mas tem o corpo de uma garota lá dentro, e ela parece ser muito importante, então o QG vai ficar furioso com isso, com certeza. Dada assume que ela deve ser da realeza, mas Zylo percebe que a garota nem é humana, ela é uma deusa. Dada não acredita de primeira, pois lembra que deusas eram armas criadas para derrotar lordes demônios e sempre pareciam pedaços gigantes de ferro, não garotinhas, né? Mas Zylo tem certeza de que essa garota é uma delas. Bem nessa hora, os dois ouvem o som de uma buzina por perto, então vão checar, mas Zylo diz a Dada para deixar a deusa para trás. O som veio de um grupo de cavaleiros no vale próximo, e eles estão sendo absolutamente massacrados lá fora, coitados. E o tempo todo assistindo e pensando: caramba, que loucura! Comigo não seria assim, hein? Os cavaleiros foram descuidados durante o avanço, por isso caíram tão facilmente numa emboscada de fadas, que vacilo. Mas mesmo que seja culpa deles, Zylo não consegue só assistir enquanto morrem. Pessoalmente, ele não se importa com os cavaleiros, mas ainda há alguns vivos lá embaixo. E sua missão oficial desta vez era garantir que pelo menos metade dos cavaleiros reais da área sobrevivessem, então salvar esses caras o ajudaria a atingir sua cota, né? No entanto, assim que ele está prestes a pular, ele e Dada ouvem uma voz atrás deles. É a garota deusa do caixão e ela parece estar viva e bem, mas vê-la só deixa Zylo muito irritado, para variar. Ela ouviu por acaso o que ele disse sobre salvar os cavaleiros, e acha que é um bom objetivo, então oferece usar seu poder para garantir a vitória dele. Mas em troca, ele terá que pagar um preço alto. Ela quer que ele a chame de boa garota e faça um carinho na cabeça dela depois que ela terminar, que fofa. Aparentemente, as deusas são projetadas com um desejo avassalador por afeto e reconhecimento, provavelmente como um meio de controlá-las. Mas Terita não parece se importar e diz que seu propósito é ajudar seu mestre escolhido de todas as formas possíveis. E isso significa que ela está disposta a sacrificar sua vida para ajudar Zylo se for preciso, sem pensar duas vezes. Mas essa falta de autoestima é parte do motivo pelo qual ele odeia tanto as deusas. Ele pula do penhasco e diz que vai resolver sozinho, porque não quer depender do poder de uma deusa, mas ainda vai precisar das habilidades de observação do Dada, para variar. Então ele pede para Dada apontar na direção dos cavaleiros. Dada realmente não quer se envolver, mas tem cotas para cumprir, então não tem escolha a não ser obedecer. Enquanto Zylo desliza pelo penhasco em direção aos cavaleiros, ele de repente percebe que Terita está logo atrás dele, e pergunta por que ela está ali de novo. Ela diz que é óbvio que quer proteger seu cavaleiro, mas ele diz que não precisa da ajuda dela, e assim que avista uma fada, ele impregna uma adaga com magia de luz e calor antes de jogá-la, causando uma explosão massiva, enquanto que Via faz o possível para acompanhar, impressionada. Ao final da batalha, todos os monstros foram eliminados, mas enquanto os cavaleiros estavam inicialmente gratos pela ajuda, assim que perceberam que ele é um dos heróis condenados, a atitude deles mudou completamente. Que ingratidão!
Eles acham uma desgraça terem sido salvos por alguém como Zylo, e um deles até aponta uma espada pra ele, o que parece bem burro, já que todos sabem que Zylo é o mais forte ali. Bem nessa hora, Zylo recebe a notícia de que a unidade principal de Cavaleiros Sagrados decidiu fazer uma última resistência perto do rio pra conter os demônios que avançam, o que em teoria até faz sentido, né? Mas, se você ainda não notou, a maioria dos cavaleiros é completamente inútil contra os demônios, então não há como eles conterem um exército inteiro de monstros. É praticamente uma sentença de morte, e normalmente, Zylo não se importaria com o que acontece com um bando de cavaleiros metidos, pra ser sincero. Mas se muitos deles morrerem de uma vez, o esquadrão de heróis atual será considerado um fracasso, e ele será torturado na próxima vez que for ressuscitado. Ele não pode deixar isso acontecer, então se prepara para ir salvar a unidade principal antes que sejam completamente exterminados de vez. Enquanto isso, nas linhas de frente, o esquadrão liderado pela comandante Kivia acabou de encontrar o exército demoníaco. Então eles preparam suas lanças de relâmpago, e para seu crédito conseguem eliminar as primeiras ondas de monstros com certa dificuldade. Mas ainda restam muitos, então mais cedo ou mais tarde eles serão dominados. Felizmente, Zylo chegou bem a tempo para salvá-los. Bem, na verdade um monte de cavaleiros já morreu, então eu não diria bem a tempo, mas pelo menos ele está aqui, né? E ele é muito mais habilidoso que qualquer um desses Zé-Ninguéms, então consegue lidar facilmente com a onda atual de monstros, e os cavaleiros ficam todos sem palavras pela incrível exibição de poder. A comandante Kivia se aproxima de Zylo, e embora grata pela ajuda, está bem desconfiada do fato de um guerreiro desconhecido ter aparecido do nada no campo de batalha, sabe? Bem nessa hora, Terita alcança Zylo, e ela está chateada por ele ter tentado largar ela de novo. Kivia reconhece Rita como a deusa que deveria ser transportada para Galtual. E agora está ainda mais desconfiada de Zylo, pois acha que ele deve ter atacado o grupo de escolta para roubar Rita, que situação? Zylo explica que os cavaleiros que escoltavam Rita provavelmente estão mortos, mas que não foi culpa dele, e além disso, ele não tem interesse em formar um pacto com uma deusa. Kivia ainda está muito confusa e exige uma explicação decente, mas por mais que Zylo quisesse dar todos os detalhes, eles não têm tempo para isso, já que o Lorde Demônio está se aproximando e rápido. À medida que o Lorde Demônio avança, a floresta ao redor é corrompida pela praga demoníaca, transformando a vida selvagem em monstros. E ver tantos demônios se aproximando de uma vez é incrivelmente aterrorizante para as tropas. Que horror. Então eles perdem a coragem e disparam impulsivamente, mesmo com Kivia avisando para não fazerem isso. Acontece que foi um dos piores erros que poderiam ter cometido, porque esse Lorde Demônio tem um campo de força que não só bloqueia ataques, mas também reflete o dano de volta, então uma grande parte dos Cavaleiros Sagrados é exterminada, na hora. Com os demônios ainda avançando, Zylo diz a Kivia que essa batalha é uma causa perdida, então todos deveriam recuar enquanto ainda tem chance. No entanto, mesmo sabendo que ele está certo, ela ainda se recusa a recuar, teimosa. Zylo diz a ela que ela morrerá se ficar aqui, e a única razão pela qual ele veio foi porque tem ordens para apoiar a retirada deles. Assim que Kivia o ouve dizer isso, ela percebe que ele deve ser um dos heróis que foi enviado do quartel-general, finalmente. Então ela diz a ele que, como comandante no local, ela tem a palavra final sobre o que a tropa faz, e pela honra deles, eles sacrificarão suas vidas no campo de batalha hoje. No entanto, Zylo não se importa nem um pouco com a honra estúpida de Kivia, porque ele não suporta pessoas que jogam suas vidas fora de bom grado assim. Que raiva. Mas assim que ele e Kivia estavam no meio de uma discussão, o Lorde Demônio de repente começa seu ataque. Dezenas de sacos de ovos chovem na costa, e num instante, a tropa inteira é dominada por monstros, sem chance de reação. Zylo faz o possível para mantê-los afastados, mas está ficando sem adagas para jogar e a situação não melhora em nada. De repente, alguns monstros chegam aos canhões de relâmpago e acabam causando uma explosão massiva no campo de batalha que nocauteia Zylo, deixando-o inconsciente. Quando Zylo recupera a consciência, a única coisa que ele vê é Rita deitada no chão, à sua frente, e ela está implorando a ele para usar o poder dela, porque é a única maneira de salvar as pessoas daqui de mortes horríveis, sem escapatória. Zylo sabe que ela está certa, mas jurou a si mesmo que nunca mais usaria o poder de uma deusa. Então, em vez disso, ele começa a chamar Kivia e grita para ela formar um pacto com Rita em seu lugar, desesperado. No entanto, um momento depois, ele vê o peitoral ensanguentado de Kivia rolando pelo chão. E com toda a probabilidade, ela já é uma poça de miolos no campo de batalha, então parece que ele não tem mais escolha agora, infelizmente. Ele diz a Rita que está disposto a formar o contrato e ela fica feliz em ouvir, então está prestes a explicar o processo, mas ele diz que já sabe como é feito. Ele faz um corte na palma da mão e o apresenta a Rita como oferenda, e assim que ela beija seu sangue, ele sente a conexão entre eles se formar, poderosa. Agora que o pacto foi formado, Zylo consegue extrair o poder de Rita, então ela pergunta o que ele gostaria de fazer primeiro. Ele diz que um bom começo seria eliminar as fadas que os estão cercando, então Rita obedece feliz, com um sorriso. Como deusa das espadas, Rita consegue invocar inúmeras armas e fazê-las chover sobre seus inimigos. Então, em pouco tempo, ela exterminou completamente o exército de monstros. Rita está muito orgulhosa de si, e diz a Zylo que ele pode começar a elogiá-la agora. Mas ele diz que a recompensa dela vai ter que esperar, porque ainda há outra onda de monstros vindo pra cá, sem parar.
Ele pega uma das espadas que Rita criou e a arremessa contra um monstro. Parece que seu poder ainda funciona com as espadas que Rita cria, então ele pede mais munição. Pouco a pouco, ele vai eliminando os demônios restantes, enquanto os Cavaleiros Sagrados observam maravilhados, sem acreditar. Em certo ponto, Zylo consegue encontrar Kivia, e ela fica surpresa por ainda estar viva. Teria sido bom saber antes de ele formar o contrato, mas é o que é. Ele diz a Kivia que ela precisa levar seus homens e caçar quaisquer demônios que sobreviverem às explosões dele, antes que causem mais danos e rápido. Kivia fica ofendida que um herói condenado ousaria dar ordens a ela, mas Zylo a lembra que isso é uma questão de vida ou morte, então ela precisa deixar o orgulho de lado e fazer o necessário para sobreviver, sem mais delongas. Ele pode ser um herói condenado, mas não tem nenhuma intenção de morrer aqui e também não quer ver mais ninguém morrer, por isso vai eliminar o Lorde Demônio antes que isso aconteça. Ele levanta Rita em seus ombros e se prepara para atacar o Lorde Demônio, com tudo. Ela pergunta se ele quer que ela use os poderes agora, mas ele diz que precisam chegar um pouco mais perto primeiro, então por enquanto ela deve focar em dar espadas para ele jogar. Assim que chegam perto o suficiente, ele pede a Rita para criar uma espada gigante e ao lançá-la no corpo do Lorde Demônio, resulta numa explosão massiva que abre um buraco em seu corpo, que impacto. Infelizmente, isso não foi suficiente para matá-lo de vez, então o Lorde Demônio brota vários tentáculos e os ataca, forçando Zylo a defender Rita com o corpo. Quando Zylo acorda, encontra Rita de pé sobre seu corpo, e Dada também está ali, já que finalmente voltou do que diabos ele estava fazendo enquanto Zylo arriscava a vida. Que folgado. A princípio Zylo ficou bravo, mas então notou que Dada roubou algo de novo. Dada tenta se defender e diz que estava só jogada por ali perto do acampamento base, então ele pensou que podia muito bem pegar, né? E pela primeira vez, os dedos sujos de ladrão do Dada realmente valeram a pena. Essa coisa é um selo de terra arrasada, essencialmente uma bomba realmente poderosa, e Zylo acabou de pensar num plano para usá-la e eliminar o Lorde Demônio de vez. Que sorte! Ele ajusta um temporizador e pula no ar antes de chutar a bomba direto na ferida do Lorde Demônio. E antes que ela exploda, ele agarra Rita e Dada e sai do raio da explosão o mais rápido possível, sem perder tempo. A bomba finalmente explode e o corpo do Lorde Demônio é completamente destruído, então a batalha finalmente acabou. Rita diz que quer ser elogiada por fazer um bom trabalho, mas, quando ele está prestes a fazer um carinho na cabeça dela, ele de repente tem flashbacks de uma deusa anterior com quem tinha um contrato, e não consegue fazer isso, de jeito nenhum. Bem nessa hora, Kivia aparece, e mesmo que Zylo basicamente tenha salvado todo mundo aqui, ela aponta a espada pra ele e diz que ele será punido por agir por conta própria e formar um pacto com a deusa Rita, sem permissão. Que audácia! Rita tenta interceder por Zylo e diz a Kivia que ele é o cavaleiro mais digno que ela poderia pedir, mas Kivia diz a ela que ela só está dizendo isso porque não sabe o crime que Zylo cometeu, que o levou a ser condenado a ser um herói, uma história triste. Rita pergunta qual foi o crime, já que tem certeza de que não poderia ter sido tão ruim. Mas então, Kivia explica que Zylo costumava ser um cavaleiro sagrado, e foi acusado depois de matar a deusa com quem havia formado um pacto anteriormente, e Rita fica chocada ao ouvir isso sem palavras. Pelo menos essa era a história oficial que foi anunciada, mas na realidade o que aconteceu foi bem diferente. No dia da sentença de Zylo, ele foi levado perante o tribunal, onde o inquisidor lhe diz que ele foi acusado de matar sua deusa, Senerva. Que situação! Zylo tenta explicar que havia recebido uma ordem para ir para a batalha com ela, mas os reforços prometidos nunca chegaram, e Senerva foi forçada a esgotar toda a energia. Quando deusas esgotam a energia, ficam vulneráveis à praga demoníaca. Então ele escolheu tirar Senerva de sua miséria antes que ela pudesse ser corrompida, um ato de misericórdia. Essa era uma razão completamente válida, mas o Inquisidor o acusou de proferir blasfêmia contra as deusas e ordenou aos guardas que o impedissem de dizer mais uma palavra. Zylo tentou desesperadamente explicar que se uma deusa se corrompe, poderia dar à luz um demônio com poderes de deusa, e isso levaria ao fim da humanidade, um desastre total. Mas ao levantar o olhar foi quando ele percebeu que o Inquisidor não se importa nem um pouco com a verdade, e que tudo aquilo tinha sido uma armação desde o começo. Ele não sabe quem orquestrou, nem onde estão, mas jurou ali mesmo que não importa quantas vidas leve, ele os fará pagar, custe o que custar. Poucos dias depois que a primeira missão terminou, Zylo está dormindo em sua barraca no acampamento base quando Terita de repente o acorda. Ele diz a ela para não incomodá-lo, já que quer dormir mais, mas também pergunta por que ela ainda está ali, apesar do fato de os cavaleiros já terem contado tudo sobre o passado dele. Que insistência! Terita admite que ficou inicialmente preocupada quando soube que Zylo matou uma deusa antes, mas ela acredita firmemente que ele deve ter tido uma boa razão para fazer isso. Ele vira na cama e diz a ela que não importa qual foi a razão dele, porque no fim das contas, isso não muda o fato de que ele matou uma deusa, e ponto final. Ele então diz a Terita que o pacto que formaram pode ser dissolvido com consentimento mútuo, então tudo o que ela precisa fazer é dizer a palavra e o laço deles será rompido. Mas Terita se recusa terminantemente. Ela diz que Zylo é seu único e exclusivo cavaleiro, e não importa o que aconteça, ela tem que ficar ao lado dele até o fim, custe o que custar.
Bem nessa hora, Zilo recebe uma mensagem de Venetim dizendo que foram designados para outra missão e tem que partir imediatamente. O inverno já começou a se instalar na área e Terita fica impressionada com a beleza de tudo congelado, mas por mais fofa que sua curiosidade seja, também é muito irritante, para ser sincero. Então Zilo e Venetim ficam de saco cheio das perguntas constantes dela muito rápido. Enquanto isso, de volta ao Kiji, Kivia recebeu uma missão própria, e segundo seu superior, ela deve suspender a missão de transporte original e ir para os túneis de Ziwang para ajudar a limpá-los, sem demora. Ela pergunta se isso significa que esses túneis também foram dominados pela praga demoníaca. Então, seu superior explica que desde a Quarta Guerra e o surgimento da praga demoníaca número 1, uma grande parte de suas florestas foi corrompida. E ao longo de 20 anos, a humanidade perdeu muita terra habitável. Então não podem deixar a praga se espalhar mais, de jeito nenhum. Para garantir o sucesso da missão, a equipe de heróis foi enviada para auxiliar. Então Kivia diz que partirá para encontrá-los imediatamente. Mas antes de sair, seu superior pede para ela cumprimentar o sumo sacerdote Marlin por ele, caso por acaso o encontre por lá, que coincidência. Naquela noite, Terita e os outros estão acampando na floresta quando ela nota que não vê Dada há um tempo. Zilo explica que Dada está atualmente na oficina de reparos. Depois que Zilo bateu nele um pouco forte demais por toda a confusão que ele causou, então ele não estará disponível por um tempo, coitado. King diz a Zilo que, como um de seus súditos, ele precisa ser mais cuidadoso com a forma como trata seus aliados. E Zilo concorda a contragosto com ele, só para que possam seguir em frente com a conversa sem mais enrolação. Terita se aproxima de Zilo e pergunta por que ele continua chamando aquele cara de rei. Então ele explica que King é um herói como ele, e ele genuinamente acredita que é o rei do Reino Federado, então é mais fácil lidar com ele se você entrar na onda, sabe como é? Quanto ao motivo pelo qual ele foi forçado a se tornar um herói, King lançou um ataque terrorista em larga escala contra o reino para, entre aspas, reivindicar seu trono, então ele é um terrorista de carteirinha. Terita não esperava que a razão fosse tão séria, então tenta mudar de assunto e pergunta quem é aquele cara ali, para descontrair. Zylo informa a ela que aquele é Tatsuya, mas Terita acha bem estranho ele estar só olhando pro céu daquele jeito. Zylo também não tem ideia do porquê ele faz isso, mas como ele explicou antes, quando um herói morre e é ressuscitado, eles perdem parte da memória e da personalidade. É um risco. Então, se não forem cuidadosos, todos eles acabarão como Tatsuya um dia. É uma pena. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam à vila. Mas os aldeões não parecem muito felizes, apesar do fato de que a ajuda chegou. Que estranho. Sinceramente, Venetim acha estranho ainda ter aldeões por aqui, já que normalmente todos teriam sido evacuados. Mas parece que tem uns teimosos que se recusam a sair, sabe-se lá por quê. Zilo se aproxima de uma loja para pegar umas informações. A senhora, a princípio, fica meio desconfiada ao perceber que ele é um herói, mas ele garante que ela não tem nada a temer. Diz que ele e os amigos estão ali só para controlar os túneis, mas a senhora não acha que vai adiantar muito, já que a vila já perdeu muita gente para a praga. Ela então vai embora sem dar a Zilo a chance de perguntar o caminho para o túnel. Mas quando ele estava quase desistindo, uma garotinha chama a atenção dele e aponta na direção do túnel. Zilo agradece e começa a se afastar. Mas antes que ele pudesse ir longe, ela pergunta se ele vai salvar o pai dela. Zilo permanece em silêncio e continua se afastando, porque embora sinta pena dela, se o pai estivesse naqueles túneis, provavelmente já estaria morto há muito tempo, e ele não quer dar a ela nenhuma falsa esperança. Zilo depois se reúne com os outros e eles revisam todas as informações que coletaram até agora. Os túneis Z1 produzem ferro de boa qualidade, usado como catalisador em selos sagrados contra as fadas. Por isso os militares investiram muito dinheiro no desenvolvimento desta área. Mas acabou ficando infestado de fadas, então não serve para muita coisa agora. Tairita pergunta a Zilo o que é um selo sagrado, já que ela não sabe muito sobre eles. Então ele explica que os selos sagrados são o que permitem que ele lute do jeito que luta. Dito isso, ele também não sabe muito sobre eles, então pede para King explicar, já que essa é a área de especialidade dele. King é um gênio quando o assunto são selos sagrados, e ele consegue realizar ajustes que normalmente levariam dezenas de pessoas, tudo sozinho. Mas selos sagrados sozinhos não são suficientes para derrotar os inimigos. Enquanto se aproximam do túnel, Venanin informa a todos que há cerca de um mês, os aldeões relataram que um monte de mineradores da caverna viraram fadas lá dentro e começaram a atacar as pessoas. Os detalhes exatos do incidente são meio nebulosos, mas eles descobriram que a praga número 51 está sendo chamada de Lotus. A missão deles hoje é escavar um caminho direto para os cavaleiros sagrados usarem no ataque, então todos são forçados a entrar e lidar com os demônios. No entanto, quando Venetim diz todos, o que ele realmente quer dizer é todos menos ele, porque como comandante da equipe, ele precisa ficar na cidade para coordenar a missão. Zylo sabe que é só uma desculpa que ele inventou para não fazer trabalho de verdade. Mas Venetim já começou a fugir, e nem faria muita diferença lá dentro mesmo. O grupo segue sem ele. Pelas próximas horas, Zilo e Tatsuya passam o tempo cavando pelos túneis para criar uma abertura para os cavaleiros, enquanto King fica em sua bancada, esculpindo selos sagrados nos equipamentos de escavação para torná-los mais fortes. Taureta também quer contribuir, então pergunta se pode ajudar a cavar, mas Zilo recusa a oferta, já que não quer uma deusa gastando a energia dela numa tarefa dessas. Nisso, Kivia aparece e menciona que os superiores contaram a ela que foi Dada quem roubou, não Zilo.
Então esse é o jeito dela de pedir desculpas por acusar Zilo sem de fato pedir desculpas. Ela pergunta por que ele não se explicou pra ela na época, mas ele diz que teria sido inútil, porque Kivia não teria acreditado nele de qualquer jeito. Ele está certo nisso, mas para evitar mais mal-entendidos, Kivia pede a Zilo que explique todos os detalhes relevantes a ela nas futuras missões. Zilo concorda com o pedido, mas não vê que bem isso faria quando lhes deram uma missão como esta. Kivia pergunta o que ele quer dizer com isso, então Zilo aponta que esta é uma mina infestada de fadas, e na maioria das vezes a igreja simplesmente ignoraria, especialmente com o inverno chegando. Não há nada de valor aqui, então Zilo não consegue entender qual é o objetivo, e ele está começando a achar que podem estar planejando fazer algo com a Teorita. Kivia diz a Zilo para parar de inventar teorias da conspiração sem fundamento e voltar ao trabalho, mas Zilo percebe que nem ela sabe qual é o objetivo da missão. Depois de mais algumas horas cavando, Zilo finalmente abre caminho para uma das cavernas, mas é imediatamente confrontado por centopeias demonizadas, então Tatsuya entra em ação e começa a picá-las em pedaços. Zylo tenta ajudar também, mas suas explosões são um pouco arriscadas demais em espaços confinados como esta caverna, então ele vai ter que deixar essa para o Tatsuya. Felizmente, Tatsuya é uma fera com aquele machado dele, e não demora muito para ele ter erradicado completamente todos os demônios. Embora ele provavelmente vai precisar de um tempo para descansar depois de todo esse trabalho. Agora que os demônios se foram, King usa um pouco de magia de luz para expor as áreas afetadas pela praga demoníaca, e como era de se esperar, há uma grande seção do chão que não foi afetada. Então eles decidem montar a base de operações aqui. Tirida pergunta a Zilo se ela pode pelo menos ajudar com isso. E como não é perigoso, ele decide deixá-la fazer o que quiser. Ele explica que as estacas são usadas para impedir que a praga demoníaca se espalhe para as áreas que eles demarcaram. Então, se ela quiser ajudar, deve ir colocar uma ali, e Teorita fica radiante por finalmente poder fazer algo. Pouco tempo depois, a seção afetada pela praga demoníaca foi completamente isolada, e ela pede a Zilo para recompensá-la pelo esforço. Ela fez um bom trabalho, então ele diz que vai elogiá-la um pouco quando voltarem, mas Teorita ainda quer realizar mais. Então ela pergunta se podem ir mais fundo na mina e derrotar o Lorde Demônio que está espalhando toda essa praga. Zilo diz a ela que de jeito nenhum ele vai fazer isso, primeiro porque não quer lidar com a complicação, e segundo, porque iria contra as ordens que receberam. Ele diz que ela deveria se juntar aos Cavaleiros Reais se quiser lutar contra Lordes Demônios o tempo todo, mas Tyria não gosta do quão desdenhoso ele está sendo. Ela já jurou ficar ao lado dele até o fim, mas precisa que ele a deixe fazer coisas importantes também, caso contrário nunca estará satisfeita. Nisso, King recebe um sinal de socorro dos cavaleiros pelos comunicadores, dizendo que estão sendo atacados perto da entrada da caverna, então precisam de reforços. Kivia e o resto dos cavaleiros avançam para a batalha contra os humanos pragueados, mas com tantos é só uma questão de tempo até serem dominados. Quando Zilo e os outros chegam, alguns cavaleiros já foram mortos, então ele quer salvá-los o mais rápido possível. Mas antes disso, Teorita tem uma pergunta. Ela pergunta se aquelas fadas costumavam ser humanas, e Zilo confirma. Mas infelizmente não há como curá-las uma vez que chegam a este estágio, então o melhor que podem fazer é acabar com o sofrimento delas. Vários minutos depois, a batalha termina, e alguns cavaleiros estão lidando com isso de forma bem difícil, porque não esperavam ter que matar fadas humanas. Nisso, Zilo nota um cara se escondendo atrás de umas caixas no canto, e aparentemente ele é um sobrevivente que não conseguiu sair da caverna durante a infestação inicial. Isso significa que há outros sobreviventes ainda presos lá, e King acha imperativo que sejam salvos o mais rápido possível, mas Kivia diz que seria impossível, porque eles não estão equipados para lançar uma missão de resgate agora. Fazer um movimento tão arriscado resultaria na morte de muitos cavaleiros sagrados. No entanto, não é como se ela quisesse deixar esses civis para trás, então ela pergunta a Zilo o que ele pensa da situação. Se eles embarcassem em uma missão de resgate, quais seriam as chances de sucesso? Zilo diz claramente a ela que a maioria dos cavaleiros morreria, porque lutar contra fadas enquanto defende civis nesses corredores estreitos seria uma sentença de morte. Nisso, o Padre Marlin aparece e diz a Kivia que não há necessidade de pedir conselhos a um homem como Zilo, porque eles já têm suas ordens. Eles devem explodir a entrada e selá-la para garantir que nenhuma fada escape. Mas ao ouvir isso, King fica furioso porque não consegue acreditar que Marlin sacrificaria intencionalmente civis inocentes. Mas Marlin não poderia se importar menos. Na verdade, ele está aproveitando a cena de King assim, porque o conheci antes de ser sentenciado a ser um herói. Zilo também não gosta da ideia de deixar civis morrerem, mas não quer correr o risco de ir salvá-los. No entanto, quando ele vê o rosto de Tyria, lembra daquela garota de antes e de como ela parecia triste, então ele muda de ideia e diz que salvará as pessoas pessoalmente. Eles já terminaram de montar a base dos cavaleiros, então a missão oficial foi concluída e nada os impede de salvar pessoas no tempo livre. Mas enquanto Teorita está celebrando o fato de que finalmente vai poder fazer algo heróico, Zilo diz a ela que tem que ficar aqui. Afinal, ele não pode arriscar deixá-la morrer por algo assim. Os aldeões estão atualmente presos em uma seção da mina, desesperadamente tentando afastar as fadas. Mas assim que estavam prestes a serem devorados, Zylo chega e os explode. Tatsuya então pula e começa a devastar os monstros sem piedade.
e ele é muito eficiente no que faz. Um dos vermes tenta prendê-lo em uma teia, mas seus instintos são muito afiados para isso. Então ele se vira e corta a teia em pedaços antes de atacar o resto dos monstros. E alguns minutos depois, ele e Zylo praticamente terminaram, mas isso não significa que acabou ainda. Os trabalhadores podem estar seguros por enquanto, mas sair desta caverna será um desafio completamente diferente. Então Zylo pede a King para esculpir selos sagrados em suas ferramentas para dar a eles uma chance de lutar. Selos sagrados funcionam usando luminescência como fonte de energia, então geralmente podem ser recarregados com luz solar. Mas aqui embaixo não há luz solar para falar, então estes terão apenas alguns usos antes de ficarem sem energia. Os selos sagrados de Zylo funcionam da mesma forma, mas seu corpo é capaz de armazenar várias vezes a quantidade normal de luminescência de um homem comum. Por isso, ele conseguiu manter seu poder destrutivo aqui embaixo. Mesmo assim, o poder dele ainda pode acabar, então todos precisam sair da caverna o mais rápido possível, caso contrário serão alvos fáceis. Eles se preparam para iniciar a jornada até a saída, mas de repente, o chão começa a tremer sob seus pés e dezenas de fadas os cercam de uma vez. Este é o pior momento imaginável, mas eles não têm escolha na situação. Então Zylo diz a todos que precisam formar uma linha de defesa e manter a posição pelo maior tempo possível. Ele então começa a explodir algumas fadas, mas os trabalhadores estão aterrorizados demais para lutar, já que nunca tiveram que lidar com coisas assim antes. Infelizmente, eles não têm muita escolha, então Zylo diz que precisam se defender ou vão virar almoço de fada. Enquanto isso, no fim da noite, eles estão todos relaxando na beira da entrada, esperando para ver se Zylo consegue voltar vivo enquanto terminam de montar a base. E o tempo todo, Tairita está emburrada no canto porque foi deixada para trás. Marlin diz a Kivia que não acha que Tairita tenha muito valor como arma, já que ela parece muito apegada a Zylo, mas independentemente do que ele está tentando insinuar, Kivia o informa que ela e o resto dos cavaleiros irão para ajudar na missão de resgate assim que terminarem de montar a base aqui. Quanto a Zylo e as outras pessoas, depois de uma batalha difícil, eles destruíram com sucesso todas as fadas que os atacavam, mas o moral deles está em baixa recorde porque não acreditam que conseguirão sair dessa. Zylo tenta incentivá-los a se levantar e lutar, mas eles estão cansados e sem esperança demais para isso. Zylo começa a gritar para pararem de agir assim, já que nunca sobreviverão se desistirem, mas ele não está conseguindo alcançá-los. Então King decide fazer um discurso em vez disso. Ele sabe que esses homens dedicaram a maior parte de suas vidas aos seus trabalhos, e o trabalho deles é o que permitiu que este reino prosperasse. Eles já passaram por situações ruins antes e saíram vitoriosos. Não há necessidade de ceder ao medo aqui, porque eles vão sobreviver. Os homens veem o olhar de pura confiança nos olhos de King, e isso lhes dá a motivação que precisam para se levantar e dar o melhor de si. Eles sabem que Zylo, King e Tatsuya são heróis, e por toda a vida, lhes disseram que heróis são os piores criminosos que existem. A Zylo e os outros ainda escolheram vir salvá-los, mesmo que a maioria os tivesse descartado como dispensáveis e os abandonado aqui. Então, eles são verdadeiramente gratos a eles. Nisso, o chão começa a tremer enquanto mais fadas se aproximam, e Zylo está começando a ficar realmente frustrado porque essas coisas continuam vindo, e não há como saber quantos há aqui. Os trabalhadores se levantam e erguem suas armas em preparação para uma luta, e quando as fadas realmente aparecem, Zylo toma a iniciativa e ataca primeiro. Os trabalhadores ainda estão muito nervosos com tudo isso, mas já decidiram pelo menos lutar até o fim. Então, um deles começa a balançar sua pá descontroladamente até que finalmente acerta o monstro verme, e graças aos encantamentos que King colocou nela, a pá realmente causa um dano significativo. Vendo isso, os outros aldeões percebem que podem realmente ter uma chance, afinal, então eles avançam contra o verme e começam a espancá-lo até a morte. Eles estavam indo muito bem no começo, mas só até certo ponto que a força bruta sem habilidade pode realizar. Então, em pouco tempo, os trabalhadores são dominados. A perna do capataz foi ferida, e como ele não pode fugir, um verme está prestes a eliminá-lo. Mas no último segundo, o verme é subitamente obliterado por um conjunto de espadas voadoras. Só uma pessoa poderia ter feito isso, e Zylo se vira para encontrar Tirida triunfantemente parada perto de uma passagem enquanto anuncia sua chegada. Assim que todos estão seguros, Tirida diz que podem começar a elogiá-la agora. Mas Zylo não quer. King, por outro lado, é muito grato pela intervenção de Tirida, porque sem ela, vários trabalhadores teriam perecido naquela batalha. Tirida diz a ele que não foi nada demais, já que com ela e Zylo trabalhando juntos, a vitória é praticamente garantida. Como Tirida pode fazer um número ilimitado de espadas, King decide usar algumas delas para construir uma cerca para todos descansarem. Ele pega algumas e se prepara para começar a esculpir os selos sagrados cercados nas espadas. Mas enquanto ele está fazendo isso, Zylo se aproxima de Teorita e exige saber por que ela está aqui quando ele disse para ela esperar lá fora. Ela explica que simplesmente passou sorrateiramente pelos cavaleiros enquanto eles não estavam olhando, e pede a Zylo para elogiá-la por ser tão astuta, mas ele mais uma vez recusa. Teorita acha que Zylo deve estar chateado porque demorou tanto para salvar a todos, mas ela diz que a culpa é dele por tê-la deixado para trás antes. No entanto, Zylo a interrompe e diz que não tem intenção de usar Teorita ou o poder dela, e ela fica realmente desapontada ao ouvir isso, porque ser usada é o propósito de sua vida. Ela pergunta a Zylo o que ele quer que ela faça em vez disso, se não lutar ao lado dele na batalha.
E ele diz a ela que só quer que ela sobreviva, então não a deixará arriscar a vida por glória inútil. Teorita se anima um pouco depois de ouvi-lo dizer isso, porque sabe que significa que Zilo realmente se importa com ela. Ela sabe que buscar elogios está em sua natureza, mas ainda faz parte de quem ela é. Então ela quer viver uma vida gloriosa e útil, e não há nada que Zilo possa fazer para impedi-la. Zilo percebe que pode ser um pouco egoísta da parte dele pedir para Teorita negar seus desejos, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, todos sentiram outro tremor repentino, e este parece muito pior que os outros. Enquanto os monstros se aproximam, Zilo diz a Teorita para ficar para trás para sua segurança. Ela diz a ele que não vai a lugar nenhum, e se ele se importa tanto com a segurança dela, então tudo o que ele precisa fazer é protegê-la a todo custo. Zylo não pode realmente discutir com ela sobre isso, então ele concorda em deixar Teorita lutar ao lado dele e pega uma de suas espadas para usar como munição. Ele a joga no verme principal do grupo de fadas, cortando-o ao meio de uma vez, mas quando ele está prestes a jogar outra, todos ouvem um som de zumbido ensurdecedor que os joga de joelhos. Tatsuya, por outro lado, parece completamente inabalado porque ele é feito de outro material. Enquanto os outros se contorcem de dor, ele parte para o ataque e começa a matar o máximo de monstros que pode. Enquanto isso, Zilo acaba de perceber que esse som deve estar vindo de um Lorde Demônio próximo e está tentando corrompê-los. Teorita também parece inabalada, então ela corre para o lado de Zylo e começa a compartilhar um pouco de sua energia com ele para superar a influência do Lorde Demônio. Poucos momentos depois, o Lorde Demônio em questão faz uma aparição e emerge do chão como uma árvore de lótus gigante e viva com uma figura humana. E eu sei que alguém vai dizer, me escuta nessa aqui. O Lorde Demônio libera outra onda de interferência sônica, e todos os trabalhadores estão começando a ouvir uma voz dizendo para se aproximarem, então Zilo tenta o seu melhor para impedi-los. Ele diz ao capataz para se controlar, mas a loucura é tão severa que ele começou a tentar arrancar o próprio rosto, então nada que Zilo diga vai alcançá-lo. King está mantendo a sanidade através de pura força de vontade e ódio pelo Lorde Demônio, mas ele não pode fazer muito mais agora, então depende dos outros. Zilo diz que seria muito perigoso para eles deixarem a área cercada, então, em vez disso, ele apoia Tatsuya daqui de trás e começa a disparar espadas. Teorita pergunta se Tatsuya realmente vai ficar bem, mas Zilo diz a ela que não há nada com que se preocupar porque ele é incrivelmente habilidoso. No entanto, ele ainda vai precisar de reforços, então Zilo pede a Teorita para fazer um monte de espadas para ele. Ela fica encantada por finalmente poder ajudar Zilo a lutar, mesmo que seja apenas um papel de apoio, então ela cria mais espadas, e ele começa a jogá-las para dar cobertura a Tatsuya. Tatsuya continua se aproximando do Lorde Demônio enquanto desvia de seus ataques até que finalmente o corta ao meio, mas infelizmente descobre-se que aquele não era o corpo principal do Lorde Demônio, e Tatsuya é agarrado. Zylo e Teorita começam a olhar em volta e eventualmente avistam o corpo principal pendurado em uma das paredes próximas. Zylo se prepara para finalizá-lo com um golpe final, mas assim que ele está prestes a jogar a espada, ele percebe que seu corpo está sem luminescência, então ele não pode mais usar magia. Nisso, os cavaleiros chegam para ajudar, mas imediatamente caem vítimas da interferência do Lorde Demônio e caem em agonia. O Lorde Demônio então brota tentáculos ao redor de seus corpos para devorá-los. Então Zilo é forçado a correr e libertá-los, mas há muitas vinhas para ele lidar sozinho. Nisso, a visão de pessoas inocentes sendo feridas leva King à fúria, então ele se liberta das vinhas e muda sua lanterna para o modo lança-chamas para queimar o Lorde Demônio até as cinzas. Fogo é muito eficaz contra monstros baseados em plantas, mas infelizmente, antes que ele pudesse terminar o trabalho, o Lorde Demônio o agarra pelo tornozelo e o arrasta para o ar. A lanterna cai no chão e o Lorde Demônio tenta alcançá-la, mas Tatsuya aparece na hora H e a arranca do chão, dando a Zilo tempo para pegar a lanterna. No entanto, antes que ele pudesse atacar o Lorde Demônio, este conseguiu prendê-lo numa jaula, impedindo-o de mirar as chamas. Teria sido checkmate, mas o Lorde Demônio não contava com o fato de que King é um completo pirado, e ele não mede esforços para punir quem ousa ferir inocentes. Então ele arranca a própria perna, tudo para conseguir cair e cravar a lâmina no olho do Lorde Demônio. Ele acaba sendo arremessado com força contra uma parede, mas já cumpriu sua parte com louvor, pois seu ataque forçou o Lorde Demônio a liberar o corpo de Silo, e agora nada mais o impede de dar o golpe de misericórdia no Lorde Demônio. Kivia e os outros cavaleiros estão chocados com o fato de que os heróis derrotaram o Lorde Demônio praticamente sem ajuda, e Marlin está de queixo caído, sem conseguir dizer uma palavra. Quanto a King, ele ainda está vivo, mas está em frangalhos, bem detonado, então vai precisar de uma boa revisão e uns bons reparos. Pouco tempo depois, todos os trabalhadores retornam à superfície e se reencontram com suas famílias, e os outros descobrem que Venetim ficou sentado ali sem fazer absolutamente nada, só de boa, o tempo todo. King foi despachado para a oficina para que lhe instalem uma perna novinha, em folha, e Zilo torce para que ele seja bem cuidado, afinal, se não fosse por ele, muitas vidas teriam sido perdidas hoje, né? Todos estão felizes por ter suas famílias reunidas, e sabem que é tudo graças aos heróis, mas ainda ficam meio cabreiros de se aproximar para agradecer, por conta do velho estereótipo. Todos, menos o capataz e sua família que não se importam. Ele faz questão de expressar sua gratidão a Zilo, pois foi graças a ele que pôde rever sua família, e por falar nisso, ele comenta que sua filha tem um presentinho especial para Zilo.
A menininha se aproxima de Zylo, toda tímida e nervosa, e lhe oferece uma florzinha singela em agradecimento por ter salvado seu pai. Zylo fica visivelmente emocionado com um gesto tão gentil, afinal ele raramente recebe um obrigado pelo trabalho que faz. Enquanto isso, Marlin está ali, morrendo de inveja e destilando ódio por Zylo. Ele tenta convencer Kivia a denunciar Zylo por ter quebrado as regras e enfrentado o Lorde Demônio sem autorização. Mas ela o corta na hora, sem dó nem piedade, porque Zylo e sua equipe salvaram muitas vidas hoje, um feito e tanto, e a única coisa que Marlin fez foi tentar convencê-la a abandonar aquelas pessoas à própria sorte. Ele merece desfrutar de um mínimo de reconhecimento pelo que realizou, não é mesmo? Com a missão finalmente concluída, o grupo retorna à base, que, por sinal, é a imponente Fortaleza Murid. Mas no caminho, Tiridin nota que há uma quantidade impressionante de gente circulando por ali. Vanadil explica que o motivo é um festival que está rolando na cidade, atraindo gente de toda a região, mas deixando essa parte de lado. Ele pergunta a Zylo se não podem dar uma paradinha, porque ele está exausto demais para seguir em frente. Eles finalmente chegam à fortaleza, e cada um segue seu rumo para um merecido descanso. Vemos Vanetun e Dada sentados num beco, com Dada saboreando um vinho que ele surrupiou de um vendedor há pouco tempo, e ele está curtindo cada gota, como se fosse o último gole da vida. Vanadan avisa que ele devia ser mais esperto, porque a galera daqui não brinca em serviço quando o assunto é dinheiro. Então, se for pego roubando, a casa cai de vez. Mas Dada nem liga, porque esta é uma das raras vezes em que eles conseguem uma folga de verdade, então ele quer aproveitar cada segundo. Enquanto isso, lá no seu modesto apartamento em Nova York, Zylo está curtindo sua folga, mergulhado na leitura de um bom livro. Mas sua paz e sossego logo vão para o beleléu quando Teorita o encontra. Ela estava procurando Zylo por todos os cantos, porque quer ir curtir o festival de intercâmbio junto com ele. Mas Zylo diz que não tem a menor intenção de ir, porque com certeza vai dar de cara com os cavaleiros sagrados por lá. E olha, esses caras são um porre, um saco. Nesse caso, Tiarita pergunta se ele pode pelo menos jogar um jogo com ela, já que Venetim lhe deu um tabuleiro de xadrez Zig hoje mais cedo. Ela parece super animada, já que Venetim lhe deu uma explicação daquelas, bem longa e cheia de detalhes, sobre a importância histórica do jogo. Mas Zylo logo avisa que se a história veio do Venetim, é bem provável que ele tenha inventado tudo, do começo ao fim. Além do mais, ele está super concentrado na leitura do seu livro, então não tem tempo para joguinhos de tabuleiro agora. Teorita fica meio chocada, pois não imaginava que Zylo fosse o tipo de pessoa que curte tanto uma boa leitura. E ela fica ainda mais de queixo caído ao descobrir que o livro que ele está lendo é, pasme, sobre poesia. Ela pede para ele ler para ela, mas Zylo recusa na hora, dizendo que daria um trabalho danado, mas ele permite que ela leia junto com ele, se ela fizer questão. Nesse exato momento, Kivia surge, procurando por Zylo, e ele já presume que ela veio para avisar sobre a próxima missão, mas ela logo o corrige, dizendo que ele está enganado. Bom, a próxima missão dele até já foi definida, mas não é por isso que ela está aqui, não. Ela diz que tem um assunto importante para tratar com Zylo, então pede para ele a acompanhar. Mas Terita logo se intromete, dizendo que quer ir junto também, de qualquer jeito. Ela sugere que poderiam todos ir curtir o festival juntos, enquanto colocam a conversa em dia. E com Kivia por perto, nenhum dos outros cavaleiros sagrados vai incomodar Teorita ou Zylo. Então é uma situação onde todo mundo sai ganhando. Zylo e Kivia concordam em acompanhá-la, então eles partem e Teorita está se divertindo como nunca na vida. Há uma infinidade de coisas que ela nunca tinha visto na vida. Então ela aponta para uma barraca e pede para Zylo explicar o que diabos é aquilo. Ele explica que é uma tigela de doces, mas Teorita nunca tinha ouvido falar em doces antes, porque simplesmente não existiam na era em que ela foi criada. Há também um monte de outras novidades para ela, tipo macarrão frito e aquela coisa estranha ali. Zylo já conhecia o macarrão, mas o outro produto ele nunca tinha visto na vida, então não faz a menor ideia do que seja. Mas Kivia, por outro lado, parece manjar muito do assunto, viu? Ela explica que é uma guloseima congelada super popular da primeira capital, conhecida como sorvete, e vem com uma cobertura deliciosa de mel, nozes e caramelo. Tiorina adora a ideia, então logo pergunta a Zylo se pode experimentar um pouco. E como ele não quer de jeito nenhum decepcioná-la, ele concorda em comprar. Ele então se vira para Kivia e pergunta se ela também não quer um, já que ela parecia super entusiasmada quando falava do sorvete. Mas ela responde que não quer gastar seu precioso dinheiro com isso agora. Nesse caso, Zylo entrega umas moedinhas para Teorita e pede para ela comprar 2 sorvetes. Então ela sai correndo, toda animada, para entrar na fila. Enquanto Tirida está na fila, Zylo e Kivia ficam um pouco afastados, observando. E enquanto esperam, Kivia comenta com Zylo que sua opinião a respeito dele melhorou bastante ultimamente. No começo, ela pensava que ele não passava de mais um criminoso desprezível, sabe? Mas ele salvou os homens dela naquela praia e ainda arriscou a própria vida pelos aldeões que seriam abandonados à própria sorte. E todos eles são imensamente gratos a ele, de verdade. Zylo fica contente em saber que seus esforços estão sendo reconhecidos, mesmo que seja só um pouquinho. E Kivia continua, dizendo que as ações dele provavelmente também salvaram a vida de Taurita, por tabela. Ouvir isso pega Zylo totalmente de surpresa, então ele pergunta o que ela quer dizer com aquilo. E Kivia explica que Teorita foi originalmente encontrada nas ruínas do norte, e a 13ª Ordem de Cavaleiros foi enviada para resgatá-la, como de praxe. Mas os militares e o templo não chegaram a um consenso sobre a melhor forma de utilizá-la. O templo queria formar um pacto com Teorita e usá-la para lutar ao lado dos cavaleiros sagrados. Mas como Zylo já havia matado uma deusa antes, os militares tiveram a brilhante ideia de que talvez fosse possível fazer engenharia reversa para criar ainda mais deusas. Por essa razão, eles exigiram que Teorita fosse entregue a eles para uma análise aprofundada, que, convenhamos, era só um jeito bonitinho de dizer que iriam dissecá-la. Mas Zylo acabou formando um contrato com Teorita, para a surpresa de todos, e o fato de ele ter conseguido derrotar 2 Lordes Demônios em tão pouco tempo, provou que Teorita era muito mais útil viva do que como uma simples cobaia de laboratório.
Zilo não consegue entender como eles puderam considerar Teorita inútil, logo ela, uma deusa com habilidades tão poderosas. Mas de acordo com a mensagem encontrada nas ruínas onde ela estava, tudo o que Teorita realmente consegue fazer é invocar espadas, e só. Dizem as lendas que as deusas desceram ao mundo numa era conhecida como a Grande Era Civilizada, e suas naturezas variam drasticamente de uma para a outra. Algumas conseguem produzir venenos potentíssimos, outras invocam raios e tempestades violentas, e algumas até conseguem prever o futuro. Elas despertam sempre que a praga demoníaca surge, e depois de cumprir seu propósito, geralmente retornam para o sono eterno em seus caixões. Já está ciente das diferentes habilidades que uma deusa pode possuir, e aparentemente Tatsuya foi invocado de outro mundo por uma deusa, em algum momento da história. Mas deixando essa parte de lado por um instante, comparado às habilidades das 12 deusas que foram descobertas até o momento, os militares consideram o poder de invocação de espadas de Tiridá como algo inferior, então estavam dispostos a sacrificá-la sem pensar duas vezes. E os cavaleiros não tiveram outra escolha senão acatar a ordem, e é por isso que eles queriam se sacrificar para expiar seus pecados. Zilo pede a ela que lhe dê os detalhes da próxima missão o mais rápido possível, porque enquanto ele fizer um bom trabalho, estará provando a utilidade de Tirate, e assim ela não será dissecada. Kivia aprecia a convicção de Zilo, então ela o informa que a próxima missão exigirá que ele e os outros defendam essa fortaleza, custe o que custar. Pouco tempo depois, Zilo e Venetin se reúnem com o comandante da missão, e é praticamente a mesma coisa que Kivia havia dito, mas tem um pequeno problema. O comandante está ordenando que defendam a fortaleza com a própria vida, sem hesitar. O objetivo da missão é defender a fortaleza enquanto atraem o Lorde Demônio, Iblis, para dentro da área, após o que um ataque de veneno, em larga escala, será desencadeado pela nona deusa, com o intuito de derrotá-lo de uma vez por todas. Zilo zomba da ideia, afinal já foi mais do que estabelecido que veneno sozinho não é suficiente para derrotar um Lorde Demônio. Tudo o que faz é deixá-lo em uma espécie de animação suspensa por um tempo, e olhe lá. E o comandante admite que Zilo está certo, mas garante que revisões foram feitas na estratégia para assegurar que funcione desta vez, sem falhas. Eles planejam transformar a fortaleza numa câmara de extermínio contínua para o Lorde Demônio, então os heróis terão que atuar como sua defesa, até que morram no processo, claro. Vanadin se manifesta e pergunta por que eles não podem simplesmente escapar depois de atrair o Lorde Demônio para a armadilha, em vez de morrer horas. Mas o comandante apenas responde que é assim que as coisas precisam ser, e ponto final. E se qualquer um deles tentar deixar a fortaleza, então o esquadrão inteiro será executado, usando os selos sagrados em seus pescoços, sem piedade. Zilo não entende por que iriam tão longe para garantir a morte de todos os heróis. Mas então ele se lembra daquele padre de antes, e percebe que ele deve ter mexido uns pauzinhos para que isso acontecesse por causa de seu rancor. De repente, Venetin anuncia, todo sorridente, que ele e sua equipe aceitarão a missão de bom grado e defenderão a fortaleza com a própria vida. Mas ele tem algumas sugestões para dar uma aprimorada no plano, sabe como é. Primeiro, ele acha meio contraproducente eliminar a equipe inteira se apenas uma pessoa tentar fugir, já que com certeza vai ter alguém que só quer se livrar da parte de morrer o mais rápido possível, e isso estragaria todo o plano, né? Ele também menciona que como Teorita é extremamente devotada a Zilo, ela com certeza vai querer ficar ao lado dele, grudada, então ele pergunta ao comandante se ele está de boa com essa situação. O comandante diz que não tem autoridade para dar ordens a uma deusa, mas que Via, sim, tem essa autoridade. Então Venetin pede para Zylo ir conversar com ela para deixar tudo oficializado. Mas antes que Zilo saia, ele pergunta a Venetin se há mais alguma coisa que ele queira, já que ele vai tentar negociar com o comandante, né? Zilo diz que vai precisar de mais tropas e provisões, se for possível, claro, e Venetin promete dar o seu melhor. Afinal, ele é um verdadeiro mestre em convencer as pessoas, né? Antes de Venetin ser sentenciado a virar herói, ele era um golpista da mais alta magnitude, e tinha acabado de ser capturado, coitado. Ele havia cometido vários tipos de fraudes, incluindo a audácia de tentar vender o castelo real para um circo. E pasme, ele chegou bem perto de se safar dessa, viu? Mas essa não é a razão pela qual ele está sendo julgado aqui hoje, não. A razão é esta, um jornaleco de quinta categoria que ele escreveu, porque o chefe queria que ele espalhasse um pouco de pânico entre a população. Ele falava sobre como alguns figurões do templo e até mesmo alguns membros da realeza eram, na verdade, espiões influenciados pela praga demoníaca, escondidos em forma humana. E Vanadium admite que escreveu aquilo sim, mas ele inventou tudo, do começo ao fim, e nem esperava que alguém levasse a sério, pra ser sincero. Mas, pra surpresa de todos e dele mesmo, tudo o que ele escreveu era, na verdade, a mais pura verdade. E foi convincente o suficiente para fazer as pessoas acreditarem, então, para garantir que Vanadium não pudesse espalhar mais verdades por aí, ele foi sentenciado a virar herói. De volta ao presente, Venetin conseguiu convencer o comandante a ceder a todas as suas exigências, com maestria, mas Venetin acabou ficando com a ingrata tarefa de levar Teoreta para um lugar seguro, caso ela esteja em perigo. E considerando o quão fraco seu corpo é, isso definitivamente não vai acabar bem, de jeito nenhum. Mudando de assunto, os reforços que Zilo solicitou foram aprovados, e Save retornou à unidade para o bem e para o mal. Mas ele é um verdadeiro barril de pólvora, um tanto imprevisível, então Dada não está nem um pouco animado em ter que trabalhar com ele de novo. Enquanto isso, vemos Save do lado de fora, fazendo umas apostas num jogo qualquer. E o cara contra quem ele está parece ter ganhado, mas Save logo o acusa de trapacear, sem rodeios. Save aparentemente tem uma visão e sentidos apuradíssimos, então ele sabe que está certíssimo sobre a trapaça do cara. Mas o cara se recusa a aceitar que foi pego no flagra e tenta ameaçar Save para que ele largue o dinheiro. No entanto, Save não leva desaforo para casa e, como punição pela trapaça, simplesmente arranca a mão do sujeito.
Depois disso, ele se levanta com a maior naturalidade e vai embora, porque afinal, bateu uma fuminha. Antes de Savi virar herói, ele era um assassino criado e treinado pela Ordem, e a Ordem normalmente usa todo tipo de tática de manipulação e tortura para transformar seus membros em verdadeiras máquinas de matar sem mente. Mas Savi já era praticamente sem mente desde o começo, então os métodos deles não fizeram muita diferença para ele. Ele não tem um conceito de moralidade que vá além de si mesmo e das poucas pessoas com quem se importa, então ele simplesmente saía matando quem bem entendesse sempre que a Ordem lhe dava a palavra final. O responsável pela sentença de Savi sente uma pontinha de pena dele, já que a maioria de suas mortes foram realizadas sob o comando direto da Ordem, e o reino está mais do que ciente de quão brutais eles podem ser, diga-se de passagem. Mas mesmo assim, Savi ainda cometeu os crimes, então ele precisa ser punido, sem exceção. O sentenciador pergunta se ele tem medo do que pode acontecer, porque no caso mais leve, ele pode pegar prisão perpétua, enquanto no pior será sentenciado à pena de morte. E Savi admite que está absolutamente aterrorizado, sim, mas ele sabe que ter medo não vai ajudá-lo em nada nessa situação. Então ele está apenas tentando aproveitar o momento, o máximo que pode. Nesse exato momento, outro sentenciador entra e pergunta a Savi como ele escolhe suas vítimas na hora de matar. E Savi admite que geralmente recebe ordens para matar alguém, mas na maioria das vezes, depois de observar seu alvo por um bom tempo, ele começa a se apegar, sabe? Nesse ponto, ele se sentiria mal de matar a pessoa, então em vez disso, ele simplesmente mataria uma pessoa completamente aleatória e daria o dia por encerrado, sem problemas. O juiz ouve atentamente e com um sorriso no rosto, ele diz a Savi que um destino como a morte é brando demais para alguém como ele, muito brando mesmo. Ouvir isso faz Savi entrar em pânico, porque ele realmente não quer descobrir como é um destino pior que a morte, de jeito nenhum. Então ele começa a perguntar se não pode simplesmente aceitar a pena de morte e dar o dia por encerrado, por favor. Mas já é tarde demais, porque o segundo juiz lhe diz que ele será sentenciado a virar um herói. Que ironia! De volta ao presente, o grupo está caminhando rumo ao local de sua última e derradeira resistência. Mas enquanto os outros prefeririam muito mais caminhar em silêncio, Savi está ali, contando sua história de vida pela 7ª vez seguida, sem parar. É um verdadeiro milagre ele não ter perdido a cabeça ainda, considerando o número de vezes que ele já morreu. Mas pensando bem, não é como se ele tivesse muita cabeça para começar, né? Zilo se vira para Savi e manda ele calar a boca, antes que ele mesmo coloque uma mordaça nele. Um dos muitos defeitos de Savi, além de sua notória estupidez, é o fato de que ele literalmente não sabe a hora de parar de falar. E é exatamente por isso que Dada e os outros odeiam ter que trabalhar com ele, de verdade. Dito isso, Savi parece ter um respeito enorme por Zilo, o que é algo. Então ele faz o seu melhor para seguir as ordens de Zylo, e não o deixar irritado, de jeito nenhum. À medida que avançam, o grupo logo avista o Lorde Demônio que eles terão que enfrentar e está muito mais perto do que eles haviam antecipado para superificar para a surpresa de todos. Nesse ritmo, aquela coisa vai chegar ao forte antes mesmo do anoitecer, sem dúvida. Então eles precisam se preparar para uma batalha e tanto. Zilo pergunta a Kivia quantos soldados eles têm à disposição, do lado deles, e ela lhe diz que há cerca de 50 soldados confiáveis à disposição, prontos para a ação. Mas Zilo não acha que isso será o suficiente, nem de longe. Felizmente, Venetim conseguiu recrutar um bom número de prisioneiros para ajudar na missão, mas isso deixou Kivia um tanto preocupada, porque ela não se lembra de ter ouvido falar de prisioneiros fazendo parte da missão, de jeito nenhum. Zilo explica que Venetim praticamente subornou alguns guardas para obter controle sobre um monte de condenados à morte, os coitados. E como eles serão executados de qualquer forma, Venetim está livre para fazer o que bem entender com eles, sem restrições. Nesse exato momento, Dada percebe alguns demônios correndo à frente do resto do bando em disparada. E Savi logo assume que esses devem ser os batedores demônios, sem dúvida. Ele então dá uma olhada mais atenta e identifica alguns demônios cães escondidos na floresta. Kivia fica surpresa que Savi conseguiu avistar os demônios a uma distância tão grande, sem precisar de um telescópio. Mas Zilo lhe diz que isso é perfeitamente normal para Savi, já que sua visão está muito além do que é humanamente possível, acredite. Zilo pergunta a Savi se ele consegue derrubá-los dali mesmo, e Savi concorda em tentar, mas avisa que não pode garantir que acertará o alvo com precisão. Savi então saca uma lança mágica especial, mira no demônio cão e, antes que ele perceba, dispara um tiro que arranca sua cabeça. Savi está super orgulhoso de si mesmo por ter acertado em cheio um tiro certeiro, mas Dada logo lembra que ainda há muitos outros cães para lidar, então ele precisa manter o foco e rápido. Kivia pergunta a Zilo se está realmente tudo bem deixar essa responsabilidade para aqueles dois, assim, de repente. E Zilo diz que não deve haver problema algum, já que as habilidades de atirador de Savi são tão impressionantes que ele literalmente nunca ouviu errar um único tiro. Ele está bastante confiante de que Savi será capaz de eliminar a maioria dos batedores inimigos, então agora, tudo o que resta fazer é armar as armadilhas, sem demora. Kivia fica surpresa que Zilo seja tão sensato e calmo, mesmo sabendo que essa é uma batalha perdida. Mas ele diz que simplesmente não quer dar aos superiores que o desprezam a satisfação de vê-lo morrer de jeito nenhum. E além do mais, ele precisa ter sucesso aqui para provar a utilidade de Teorita, custe o que custar. Caso contrário, ela vai acabar sendo dissecada, mais cedo ou mais tarde sem escapatória. Kivia ouviu muitos rumores sobre Zilo, a maioria sobre ele ser tão ávido por glória que colocava seus camaradas em perigo, mas parece que os rumores estavam completamente errados pelo visto. Zilo ri e pergunta se Kivia é uma nobre, afinal são os únicos que espalham esse tipo de boato sobre ele, né? Mas Kivia responde que não, ela não é uma nobre. Zilo simplesmente não acredita nela, porque não tem como os superiores deixarem um plebeu virar um comandante de cavaleiros, de jeito nenhum. Mas Kivia nunca disse que era uma plebeia também, né? Ela explica que seu pai é o sumo sacerdote da igreja, e Zilo fica chocado ao ouvir isso, porque o sumo sacerdote é praticamente o oficial de mais alta patente dentro da hierarquia da igreja. Ou seja, ele é uma pessoa importantíssima. Nesse exato momento, Savi avisa Zilo que já terminou de lidar com os cães, então Zilo diz a ele e a Dada para esperarem em prontidão por ali, enquanto ele vai cuidar de outros assuntos importantes.
Zylo e Kivia mais tarde retornam ao forte, e ao se aproximarem do portão, acabam dando de cara com o comandante da Nona Ordem de Cavaleiros e sua deusa, Pelmery. Hord fica surpreso que Kivia pretenda ficar na fortaleza, em vez de simplesmente deixar os heróis condenados à própria sorte para morrerem. Ele não entende por que ela deposita tanta fé neles e acha que é uma decisão bem burra, mas ainda assim reza pela segurança dela. No entanto, ele só sente desprezo por Zylo e diz a Pelmery para manter distância dele, porque nunca se sabe quando ele pode decidir matar outra deusa, né? Isso irrita Zylo pra caramba, mas ele sabe que discutir não vai levar a nada, então resolve deixar pra lá. Antes que mais alguma coisa pudesse ser dita, Pelmery se manifesta e pergunta a Hord se ele achou que ela foi útil na missão anterior. Hord diz que ela foi absolutamente perfeita e faz um carinho na cabeça dela como recompensa. Mas agora que não tem mais nada pra ele fazer ali, ele avisa a equipe para se preparar para ir embora. E todos passam por Zylo e Kivia. Zylo e Kivia então entram na fortaleza, onde incontáveis barris de vinho foram preparados. Save pergunta para que tanto vinho, e Zylo explica que vão detonar tudo quando os demônios chegarem. E depois disso, Pelmery vai envenenar o Lorde Demônio repetidamente até ele bater as botas. Save percebe que isso basicamente significa que serão forçados a morrer, e o fato de estar sendo usado como peão o deixa furioso. Então, ele decide extravasar um pouco a raiva com uma autodefesa perfeitamente legal, claro. Ele provoca um dos cavaleiros próximos para brigar, e assim que o cavaleiro encosta em Save, ele saca a faca e está prestes a cortar a garganta do sujeito. Mas, felizmente, Zylo conseguiu parar Save a tempo, e um dos amigos do cara vem puxá-lo, então nada de ruim acontece, mas a coisa podia ter ficado bem feia, viu? Zylo perguntou a Save o que ele estava pensando, e Save explica que só queria desabafar um pouco a frustração, tipo chutar uma pedra quando você tá irritado, mas Zylo lembra que humanos e pedras não são a mesma coisa, né? Nisso, Tírida aparece e está furiosa porque Zylo saiu para fazer reconhecimento sem levá-la. Ela também está chateada porque encontrou a deusa da nona unidade hoje e descobriu que Pelmery ganha 7 carinhos na cabeça por dia, enquanto Zylo não deu nenhum único carinho nela desde que foi despertada. Que injustiça! Ela começa a tentar negociar por pelo menos 3 carinhos por dia de Zylo, mas ele continua completamente desinteressado e a ignora, o que faz Teorita ter um chilique. Nisso, um guarda aparece para informar Kivia que um grupo de homens acabou de chegar no portão dos fundos e todos parecem estar procurando por Zylo. Zylo não entende o que está acontecendo, já que não consegue imaginar quem viria procurá-lo ali. Mas quando ele vai encontrar os homens, percebe que são os mineradores que ele salvou das cavernas. Eles dizem que querem ajudar de todas as formas, mas Zylo não quer aceitar a ajuda, pois não quer colocá-los em... Ele diz para eles voltarem para suas famílias antes que seja tarde demais, mas os homens explicam que não estão ali só por gratidão. Depois que a mina foi infectada, a vila deles sofreu uma perda enorme, e se essa missão falhar, a mesma coisa vai acontecer de novo, então eles querem fazer tudo o que puderem para ajudar. Zylo está prestes a recusá-los de novo, mas o rei aparece de repente e mal recebe a ajuda dos mineradores. Zylo tenta convencê-lo a não tomar uma decisão tão apressada, porque essas pessoas não são aptas para o combate, mas o rei não tinha a intenção de sacrificá-los no campo de batalha. Em vez disso, ele tem um jeito muito mais eficaz para eles ajudarem. Ele explica que, embora os selos sagrados sejam complexos, contanto que ele faça um projeto para eles seguirem, os mineradores devem conseguir esculpir quantos selos forem necessários para aumentar as defesas da fortaleza. O rei deixa os homens super motivados, então Zylo decide deixá-los fazer o que quiserem por enquanto. Algumas horas depois, todos os preparativos para a batalha foram concluídos, então todos se reúnem para revisar os detalhes do plano uma última vez. Tatsuya é o responsável por selar as passagens subterrâneas e Save ficará encarregado de guardar a entrada dos fundos do forte com os recrutas da prisão, enquanto o rei é o responsável por apoiar os atiradores com os mineradores. Quanto ao que Zylo fará, o plano oficial original de explodir este lugar e envenenar o Lorde Demônio é uma sentença de morte para todos eles. Então, Zylo planeja tomar a iniciativa e usar as armadilhas que montou antes para matar o Lorde Demônio antes que ele chegue ao forte. Um pouco depois, Zylo se encontra com os condenados à morte recrutados e tenta explicar o plano, mas eles se ofendem com a ideia de ter que receber ordens de um herói. Então, um deles agarra Zylo pela camisa. Infelizmente foi uma péssima decisão, porque no segundo em que o cara toca em Zylo, Save atira nas costas de um sujeito completamente diferente que estava na dele. Todos os prisioneiros ficam chocados e perguntam por que Save não atirou no cara que estava causando o problema. Então ele explica que o grandalhão parece forte o suficiente para fazer muito trabalho, então seria um desperdício matá-lo. Zylo vai até Save e o joga contra a parede, porque embora não negue que essa é uma forma eficaz de fazê-los ouvir, ele avisa Save para não fazer isso de novo e sai. E é aí que os prisioneiros percebem que ouvir Zylo pode ser a melhor chance de sobrevivência deles ali. Zylo então é chamado para uma reunião com Venetim, porque Venetim acabou de receber uma carta endereçada a ele. No entanto, Zylo imediatamente diz a Venetim para queimar a carta assim que reconhece o selo, mas Venetim pede para ele, por favor, ouvi-lo. A carta é do Frenzy Mastibou, da família Mastibou. E por algum motivo, eles estão oferecendo um exército para ajudar a defender o forte. Venetim gostaria de aceitar a oferta, já que aumentaria significativamente as chances de vitória, mas Zylo não quer saber de Frenzy.
então ele recusa. Não há nada que Venetim possa fazer para convencer Zilo, então ele decide mudar de assunto e pergunta a Zylo se ele acredita em teorias da conspiração. Zylo pergunta se ele está falando daquela notícia estranha que publicou há alguns anos sobre haver adoradores de demônios entre os superiores, porque obviamente parece pura balela. E Venetim entende por que ele não acreditaria, mas ele pergunta o que Zilo faria se fosse verdade que havia adoradores de demônios trabalhando nos bastidores para garantir que a humanidade perdesse a guerra. Afinal, isso explicaria todas as decisões ilógicas e burras que os superiores têm tomado ultimamente. E agora que Zylo pensa bem, parece realmente muito suspeito, não é? Ao cair da noite, o exército demoníaco se aproxima do castelo. Eles preparam suas defesas, e o rei e os mineradores começam a atirar na cavalaria demoníaca. Depois que a onda inicial é contida, eles ativam as paredes encantadas com selos sagrados para manter o resto à distância. E assim que a barra está limpa, a unidade de Kivia avança para enfrentar os demônios de frente. Tudo estava indo conforme o planejado no início, mas então Zilo avista algo que ele nunca esperava ver por ali. Há um grupo de humanos montados em cavalos demoníacos, e eles começam a atirar flechas flamejantes. Considerando que a fortaleza está cheia de vinho inflamável, todos começam a se apressar para apagar os incêndios, e esse pânico permite que alguns cavalos demoníacos rompam o portão da frente. E desse jeito, é só uma questão de tempo até que todos sejam aniquilados. Teorita pergunta se aquelas pessoas foram infectadas pela praga, mas pelo que Zilo pode ver, não parece ser o caso. Essas pessoas ainda estão perfeitamente normais, mas escolheram ficar do lado dos demônios em vez da humanidade. No entanto, para isso ser possível, deve significar que existem demônios por aí capazes de se comunicar com humanos e convencê-los a mudar de lado, o que é um pensamento aterrorizante, para dizer o mínimo. Teorita fica um pouco abalada com essa revelação, porque de acordo com sua natureza de deusa, ela não pode ferir humanos comuns em batalha, mesmo que estejam trabalhando com demônios. Mas Zilo já estava ciente dessa limitação, e ele sabe exatamente como lidar com isso. Antes de agir, ele contata Kivia pelo rádio e pergunta se ela tem alguma ideia de quem são aqueles humanos, mas ela está tão perdida quanto todo mundo ali. A única coisa que ela sabe é que aqueles homens devem ser de um exército particular de algum nobre, porque parecem ser extremamente habilidosos com arco e flecha a cavalo. Mas fora isso, nada. Os humanos logo começam a recuar e a unidade de Kivia ainda está com as mãos cheias, então não podem persegui-los. Então Zilo usa seu telescópio para rastrear para onde eles estão indo e percebe que estão se dirigindo direto para a passagem subterrânea. Felizmente, Zilo tinha enviado Tatsuya para lá com alguns cavaleiros para guardar o ponto de entrada, e Venetim também está ali, mas, sinceramente, ele não vai ser de muita ajuda, não. De volta à superfície, Tove diz ao rei que ele provavelmente deveria recuar logo, já que o portão da frente não vai aguentar muito mais, mas ele se recusa, porque se recuasse não haveria ninguém para motivar seus homens. Ele ordena que todos preparem os canhões mágicos para um ataque, então todos começam freneticamente a carregar a artilharia, e quando o rei dá a ordem de atirar, os demônios são bombardeados. Os canhões causam bastante dano, mas a precisão dos homens do rei deixa um pouco a desejar, então ele diz para recarregarem e se prepararem para atirar de novo. Mas infelizmente o exército demoníaco está avançando mais rápido do que pensavam, e se nada for feito, eles serão dominados antes que tenham chance de recarregar. O rei não pode deixar isso acontecer, então ele chama Zilo para se juntar à luta e conter os demônios. Zilo entende a situação e diz a Teorita que é a vez deles lutarem agora, mas antes que façam isso, ela tem algo que quer dizer a ele. Desde que se conheceram, Zilo tem dito a ela para não arriscar a vida pelos outros, mas ele mesmo não tem problema em fazer isso. Zilo tenta argumentar que não é problema se ele morrer, já que a igreja pode simplesmente trazê-lo de volta à vida. Mas Teorita está convencida de que, mesmo que ele não pudesse ser ressuscitado, ele ainda arriscaria a vida do mesmo jeito. Porque assim como ela, ele encontra propósito em viver pelos outros. E quando ele diz que odeia a natureza de agradar a todos das deusas, é porque no fundo isso o lembra de si mesmo. Zilo quer retrucar, mas não consegue pensar em nada para dizer, porque sabe que Tírida está certa. Mas nesse instante, ele avista o Lorde Demônio no horizonte, então ele corta a conversa e diz a Teorita que é hora de eles entrarem em ação. Enquanto isso, lá na passagem, os humanos alinhados com os demônios estão se aproximando da equipe de defesa, e os soldados estão começando a entrar em pânico, porque são muitos para serem derrotados com tão poucos. No entanto, Tatsuya casualmente caminha até a frente e solta um grito de guerra ensurdecedor antes de decapitar um dos humanos tão rápido que os outros nem viram o que aconteceu. Ele então passa a devastar os humanos, e quando os cavaleiros que antes estavam apavorados percebem que Tatsuya está os carregando, todos encontram coragem para atirar nos atacantes restantes até que a passagem esteja completamente limpa. E embora todos estejam felizes por estarem vivos, também estão aterrorizados com o que Tatsuya é capaz. De volta ao lado de Zilo e Teorita, eles finalmente avistaram o Lorde Demônio, então é hora de partirem para a ofensiva. Zilo quer conservar a energia de Teorita, então ele escolhe dar a volta em vez de ter uma batalha direta com ele. Teorita entende o plano e cria uma espada para Zilo, que ele prontamente joga no monstro mais próximo, causando uma explosão massiva. Teorita ficou muito boa em prever o que Zylo vai precisar, então quando 3 monstros sapo tentam pegá-los de surpresa, ela imediatamente invoca espadas suficientes para Zilo eliminá-lo sem que ele precise dizer uma única palavra.
No entanto, há monstros demais nesta área, e Zilo não quer continuar gastando energia explodindo-os, então ele agarra Teorita e se prepara para pular. Contudo, pouco antes de sair do chão, seu pé foi subitamente agarrado por um verme demonizado, mantendo-o preso naquele lugar. Teorita oferece usar seu poder para libertá-lo imediatamente, mas Zilo diz para ela parar, porque ela precisa guardar energia para derrotar Iblis, embora a situação não esteja nada boa, já que os demônios estão todos se aproximando da localização de Zilo e ele não sabe o que fazer. Bem quando as coisas pareciam sem esperança, os demônios ouvem o som de um pequeno exército se aproximando a cavalo, e isso os distrai tempo suficiente para Zilo se libertar do grupo de vermes e pular para longe com Teorita nos ombros. Enquanto voam em direção a Iblis, Teorita pergunta a Zilo se ele sabe a quem pertence aquele exército e por que eles estão ali. Mas embora Zilo saiba exatamente quem são aquelas pessoas, ele está tudo, menos feliz em vê-los. Assim que ele pousa, liga para Venetim para exigir uma explicação, porque ele explicitamente disse para não aceitar a ajuda daquelas pessoas. Venetim sabe que Zilo está furioso agora, mas eles precisavam desesperadamente dos reforços. E honestamente, Zilo é parcialmente culpado aqui, já que foi ele quem escolheu confiar num golpista para seguir instruções. Não há nada que Zilo possa fazer agora, então ele apenas se concentra em tratar seus ferimentos para poder voltar à luta o mais rápido possível. Mas no meio do caminho, ele recebe uma ligação de Dada que parece absolutamente aterrorizado. Zilo olha e vê Dada sendo perseguido por um grupo de mercenários, e ele não entende como isso pôde acontecer, já que pediu a Dada para ir contratar os mercenários. Dada lembra a Zilo que suas instruções eram para roubar algum dinheiro e depois usar esse dinheiro para contratar mercenários para defender a fortaleza. Mas ele achou que seria mais eficiente simplesmente roubar o dinheiro dos próprios mercenários. No entanto, os mercenários realmente não gostaram nada disso. Zylo está furioso porque Dada estragou tudo tão feio, mas, se nada mais, ter tanta gente no campo de batalha confunde o Lorde Demônio o suficiente para criar uma abertura para Zilo e Teorita, então ele planeja tirar o máximo proveito disso. Enquanto o Lorde Demônio ainda está distraído, Zilo pula bem em cima dele, e assim que ele e Teorita estão em posição, Teorita usa seu poder para invocar uma espada gigante e perfurar o corpo do Lorde Demônio. A espada não será suficiente para matar o Lorde Demônio, mas tudo bem, já que o objetivo aqui era apenas chamar a atenção dele. Poucos momentos depois, Zilo e Teorita seguem para a floresta, onde vários dispositivos mágicos foram preparados e enterrados com antecedência. Zilo ativa todos eles pouco antes de o Lorde Demônio chegar, e quando ele avança sobre ele, cai de cara na armadilha. Um buraco se abre sob o Lorde Demônio como resultado, e com o chão afundando, ele não consegue sair do buraco. Então, enquanto ele está preso no lugar, Teorita procede a invocar várias espadas gigantes em cima dele. Enquanto as espadas de Teorita perfuram o corpo do Lorde Demônio, ele tenta pará-las corrompendo as lâminas, mas ela resiste e força as espadas para dentro, causando um grande dano ao Lorde Demônio. Ao final do ataque dela, o Lorde Demônio jaz imóvel no fundo do poço, e Teorita está claramente exausta. Então Zilo diz para ela descansar um minuto ali, enquanto ele vai chamar a deusa do veneno para dar o golpe final no Lorde Demônio. Ele está honestamente bem irritado com o fato de que os superiores pretendiam sacrificá-lo junto com a fortaleza, mesmo sendo tão fácil derrotar o Lorde Demônio. Claro, ele ainda está vivo, mas com ferimentos tão graves, não tem como essa coisa mover um músculo. A avaliação de Zilo da situação estava correta, mas ele falhou em considerar o fato de que o Lorde Demônio é capaz de se separar de seu corpo principal. Então, quando um novo olho se abre, ele dispara dezenas de espinhos no ar. Zylo avisa Teorita para correr para se proteger imediatamente, mas ela não consegue reagir a tempo. Então ele é forçado a correr para protegê-la e acaba levando um espinho nas costas como resultado. Enquanto isso, o Lorde Demônio está se preparando para atacar mais uma vez. A situação aqui está ruim, mas está ainda pior lá na fortaleza, porque ela está quase completamente em chamas e infestada de monstros. O rei ordena que todos recuem com efeito imediato, porque ele não quer mais nenhuma baixa. Mas evacuar não é bem uma opção agora, já que a única rota de fuga está sendo atualmente invadida por demônios. De volta a Zilo e Teorita. Teorita corre até Zilo para verificar se ele está bem, mas ele apenas diz para ela sair dali enquanto ainda pode. Ela pode querer continuar lutando, mas ele percebe que ela está no limite, e se usar mais do seu poder, pode haver sérias consequências. Ele admite que ela estava certa antes, quando disse que ele encontra propósito em ser útil aos outros. Ele quer vencer batalhas, quer que as pessoas o achem legal, quer poder farmar aura, e embora saiba que seus desejos são egoístas e tolos, ele ainda escolhe segui-los, mas não quer arrastá-la com ele para esse buraco. Teorita fica ao lado de Zylo, e diz a ele que, independentemente de como ele se sinta, ela vai lutar ao lado dele, custe o que custar, porque afinal, ela é a poderosa deusa dele. Ela diz que se ele realmente quer que ela sobreviva, tudo o que ele precisa fazer é garantir que eles vençam, e Zylo parece concordar, então ele diz para ela se preparar para vencer essa luta, aconteça o que acontecer. Enquanto o Lorde Demônio se transforma numa forma voadora menor, Teorita tira a capa e diz a Zylo que vai fazer uma espada especial para ele. Zylo pergunta se a espada será forte o suficiente para derrotar um monstro quase imortal.
Então ela explica que está prestes a invocar uma espada sagrada, e quase não há nada que ela não possa destruir, mas ela não conseguirá fazê-la durar muito, então é melhor ele não errar o alvo. O Lorde Demônio tenta usar seus tentáculos para parar Zilo, e consegue esfaqueá-lo no peito. Mas graças a um fogo de cobertura de Dada e Solve, Zilo consegue agarrar a espada sagrada, e enquanto o Lorde Demônio avança sobre ele, ele deixa que morda seu braço como isca antes de esfaqueá-lo bem no olho com a espada sagrada. Ele se lembra que Teorita disse que não há nada que essa espada não possa destruir, e enquanto ele gira a lâmina dentro do Lorde Demônio, ele é instantaneamente desintegrado, quase como se nunca tivesse existido. A espada sagrada logo vira pó, e a exaustão de Teorita a atinge, fazendo-a cair, e Zilo consegue pegá-la. Mas ele também não está muito bem, então logo desmaia. Na próxima vez que Zilo abre os olhos, ele se encontra numa enfermaria, com um membro da igreja sentado ao lado da cama. Ele não tem ideia de quem é aquele cara. O homem diz que se esforçou muito para remendar Zilo o suficiente para ele não precisar ir para a oficina. Zilo diz pro cara ir embora porque não confia em pessoas da igreja, e ele concorda, mas antes de ir ele informa Zilo que seus esforços não estão passando despercebidos. Muitos civis, e até alguns oficiais de alto escalão, começaram a vê-lo com bons olhos recentemente, e Zilo fica feliz em ser reconhecido, mas Zilo não quer receber elogios da igreja, então ele diz ao homem mais uma vez para ir embora. Mas o homem diz que há mais uma coisa que ele quer dizer antes de ir. Ele avisa Zilo que ele deve ter cuidado para não desobedecer muitas ordens daqui para frente, porque há alguns nobres de alto escalão que estão chateados com o quão bem sucedido Zilo tem sido ao derrubar lordes demônios. Eles fazem parte de uma facção chamada Coexistentes da Praga Demoníaca, e o nome é bem autoexplicativo, né? Então ele deixa Zilo decidir o que vai fazer com essa informação. Assim que o homem sai, Teorita entra no quarto para ver como Zilo está, e por um momento Zilo tem flashbacks de como Sinerva costumava agir da mesma forma. Terreira percebe o choque estampado no rosto dele e fica preocupada que Zilo a tenha esquecido por causa dos ferimentos, mas ele afaga a cabeça dela e diz que jamais a esqueceria. Pouco depois, Kivia entra no quarto e diz a Zilo que tem novidades, mas ele pede para ela voltar mais tarde, pois não está com cabeça para assuntos complicados agora. Infelizmente, Kivia avisa que ele terá que ouvir, pois é algo importante sobre o que vem a seguir agora que ele derrotou mais um Lorde Demônio. Houve muita disputa entre militares e a igreja sobre o destino de Tiridá, mas após a recente vitória, os militares foram forçados a reconhecer a utilidade dela. E sendo assim, foi decidido que Tiridá e Zilo serão temporariamente designados para a 13ª Ordem de Cavaleiros, da qual Kivia é a responsável. Zilo não gostou nem um pouco da ideia, afinal, ele não tira uma folga há muito tempo. Mas Kivia explica que tudo o que ele precisa fazer é ficar nessa cidade por um tempo e garantir a proteção de Teorita. O jeito que ela falou isso deixou Zilo preocupado, como se alguém estivesse atrás de Teorita, e Kivia confirma. Ela explica que há alguns hereges entre os membros que ainda se recusam a reconhecer Teorita como uma nova deusa. Então, há uma chance de que eles contratem assassinos para ir atrás dela. No fim das contas, isso significa que, enquanto Zilo garantir a segurança de Teorita, ele ganha umas férias mais do que merecidas. E Teorita está super animada com isso, porque significa que ela finalmente vai passar um tempo de qualidade com ele. Algumas horas depois, Zilo está lendo um de seus livros e Teorita adormeceu ao lado dele. Mas nesse exato momento, um cara chamado Jace entra procurando por ele. Jace é um dos outros heróis, e ele ouviu que Zilo derrotou 3 Lordes Demônios, o que é impressionante. Mas ele disse que não vai contar os 2 primeiros, já que Zilo teve muita ajuda de Dada e King. Quanto a Jace, ele derrotou pessoalmente 2 Lordes Demônios desde a última vez que se viram. Então, ele anuncia triunfantemente que está na frente na aposta, 2-1. Zilo pergunta se Jace tem certeza de que derrotou 2 Lordes Demônios sozinho, pois ele se lembra que Rino estava com ele. Mas Jace diz que Rino não ajudou em nada. Na verdade, ele acabou desobedecendo ordens demais e foi mandado para a sala de punição. Ele então começa a se gabar para Zilo sobre como ele é muito melhor, mas Hida fica ofendida e diz a Jace que ele não tem permissão para desrespeitar Zilo daquele jeito, mas então Jace começa a desrespeitar Hida e ela está prestes a explodir de raiva. Mas Zilo diz que não adianta discutir com alguém como Jace. Jace então exige que Zilo pague a aposta perdida, e Zilo só quer se livrar dele, então entrega o dinheiro e manda ele ir embora. Assim que Jace sai, Tirata pergunta qual é o problema daquele cara, e explica que Jace é o dragão da equipe deles, e que uma vez foi pego cultivando e vendendo substâncias ilegais para dragões. No entanto, seu principal crime foi uma acusação de motim, quando ele tentou libertar todos os dragões do reino, apesar da ordem para não fazê-lo. Normalmente ele teria sido parado em um dia. Mas Jace é de uma família nobre e poderosa, e os dragões parecem amá-lo por algum motivo, então ele causou bastante estrago antes de ser pego. Poucos instantes depois, Venetin espreita nervosamente pela porta para ver Zilo, e no segundo em que Zilo o vê, ele salta da cama e o joga contra a parede. Ele está furioso porque Venetin aceitou a ajuda da Brigada Mastbold, mesmo ele tendo dito explicitamente para não fazer isso. Mas Venetin se defende, apontando que as coisas teriam acabado muito pior se a Brigada Mastbold não tivesse aparecido como reforço. Zilo não pode negar isso, mas ainda está irritado mesmo assim.
porque ele sabe que Venetim deve estar escondendo algo dele. Venetim nega a princípio, mas depois de ser ameaçado, revela que French pediu para ter uma reunião com Zilo, e Zylo não fica nada feliz em saber disso. Terita não tem ideia do que está acontecendo, então pergunta a Zylo quem é French e ele revela que ela é sua ex-noiva. Poucos minutos depois, Zylo concorda em se encontrar com French e ela imediatamente diz que está desapontada porque Zylo piorou desde a última vez que o viu. Ela o compara a uma lagarta, e a maioria se ofenderia com isso. Mas Zylo sabe que French não está tentando ser má. Ela simplesmente solta umas dessas de vez em quando. Ele diz a ela que precisa melhorar suas comparações e French pede desculpas porque não tinha ideia de que o que disse era um insulto. Ela só queria encorajar Zylo a se comportar de uma maneira que condiz com um futuro membro da família Mastbolt. Ela então pergunta se a garota ao lado dele é a deusa de quem todos andam falando, e assim que Teorita tem a chance de falar, ela exige que French diga qual é a natureza do seu relacionamento com Zylo. Zylo diz que já mencionou que French é sua ex-noiva, mas French o interrompe e deixa claro que ainda tem toda a intenção de se casar com ele, então não há nada de ex no noivado deles. Zylo lembra a French que ele é um herói agora, e legalmente falando, heróis nem são considerados humanos, então não há como ela ter permissão para se casar com ele. Teorita fica um pouco enciumada com a ideia de que French possa roubar Zylo dela. Mas enquanto ela tenta reivindicá-lo, French não a leva muito a sério. Na verdade, ela compara a situação à época em que o animal de estimação de seu pai ficou obcecado por Zylo, mas a odiava profundamente. Tirida fica ofendida pelo fato de French tê-la comparado a um animal de estimação, mas French a ignora e diz a Zylo que ele não precisa se preocupar com seu status de herói, porque ela está trabalhando para conseguir um perdão para ele. Zylo fica chocado ao ouvir isso, porque ele nem achava que era possível conseguir um perdão, mas French muda de assunto e menciona que planeja ficar nessa cidade por um tempo, e não pretende ir embora até rastrear o flagelo demoníaco. Zylo e Teorita ficam em silêncio depois de ouvir isso e perguntam a French o que ela quer dizer. Então ela explica que, há cerca de um mês, ela e os chefes da noite embarcaram em uma missão para rastrear um Lorde Demônio. Mas, há alguns dias, toda a força deles desapareceu em algum lugar perto desta cidade. O Lorde Demônio responsável era o número 59, Spriggan, e French suspeita que o demônio possa estar se disfarçando de humano. Teorita não tinha ideia de que demônios eram capazes de se mascarar como humanos. E isso é esperado, já que é uma habilidade rara e bem irritante entre os demônios. Isso significa que será várias vezes mais difícil rastrear este demônio, especialmente porque ele provavelmente já se infiltrou na cidade. Então French avisa Zylo para ficar de guarda. Isso era praticamente tudo o que ela tinha a dizer, então ela se levanta para ir embora. Mas antes pergunta quem é a pessoa espiando-os por trás daquela parede. Acontece que Kivia estava espiando-os o tempo todo, e ela tenta inventar uma desculpa, dizendo que é obrigada a ficar de olho em Zylo, mas French sabe que ela está mentindo. No entanto, ela não quer fazer um grande alarde, então simplesmente deixa pra lá. Mais tarde naquele dia, Zylo, Teorita e Kivia saem, e Teorita diz que quer passear e conhecer a cidade, porque Dada mencionou que essa cidade tem muita comida de graça. Mas Zylo diz a ela que a comida não é de graça, Dada estava apenas roubando. Além disso, eles não têm tempo para passear, já que estão ali para atrair os hereges do templo que estão atrás de Teorita. Mas, sobre o assunto de proteger Teorita, Zylo diz a ela que ela não tem permissão para contar a ninguém sobre a espada sagrada que ela fez. Porque se o templo descobrisse que ela tem esse tipo de poder, a vida deles se tornaria muito, mas muito mais difícil. Enquanto isso, Zylo e Kivia vão acompanhar Teorita o tempo todo para garantir sua segurança. Mas Zylo quer trazer mais uma pessoa para cobrir todas as pontas soltas. Vanadan é praticamente inútil como guarda, então ele está fora de cogitação. Dada acabaria roubando um monte de coisas se fosse solto na cidade. E quanto a Bryce, ele está ocupado demais cuidando de seus dragões, então a única opção que resta é Savi. Embora Zylo realmente não goste do fato de que Savi simplesmente não cala a boca. Savi tem falado sem parar sobre o quão bagunçada era a organização Uemoza. Eles se autodenominavam uma ordem religiosa, mas eram pura maldade. Eles faziam sacrifícios humanos, ofereciam crianças aos deuses e depois bebiam sangue delas. Mas não é como se isso fosse acontecer na vida real, né? Enfim, já que estão ali, Teorita pede a Zylo para escolherem uma lembrancinha para comemorar o primeiro passeio de verdade deles juntos, e Zylo concorda. Enquanto Teorita está ocupada olhando os itens disponíveis, Zylo pergunta a Savi se ele tem alguma ideia do que um assassino poderia tentar para chegar até Tirida em um lugar como este. Savi explica que é possível que tentem se misturar à multidão e cortar a garganta de Tirida ao passar, então é algo que precisam ficar de olho. Nesse exato momento, Tirida grita que quer que Zylo preste mais atenção nela, e Zylo não quer deixá-la chateada, então ele volta a fazer compras com ela, até que eventualmente ele se depara com uma barraca de armas.
A princípio, ele acha uma má ideia dar uma faca para Tirida, já que é perigoso, mas ela diz que se ele apenas a ensinar a usar corretamente, ela ficará bem. Teorita tem um bom argumento, então Zilo concorda em comprar a faca para ela. Mas enquanto a embainha, ele nota o reflexo de dois sujeitos com um ar sinistro atrás dele. E um momento depois, um deles tenta esfaquear Teorita pelas costas, mas Kivia já estava preparada para isso e cortou a mão dele em um instante. E enquanto ela fazia isso, Savi casualmente cortou a garganta do outro cara, mas há mais a caminho. Então Kivia diz a Zilo para pegar Teorita e correr enquanto eles cuidam do resto. Zilo e Teorita rapidamente abrem caminho pelo beco, e poucos instantes depois, Kivia e Savi os alcançam, mas eles percebem que algo está errado. Kivia havia posicionado vários cavaleiros nesta área para fornecer reforços em caso de um ataque a Teorita. Mas não há nenhum na área agora, e Kivia está preocupada que algo possa ter acontecido com eles. Savi a assegura de que seus cavaleiros provavelmente estão bem, porque as pessoas que acabaram de atacar não eram assassinos de ordens religiosas. Ele pode dizer isso porque eles não tinham treinamento real, mas se for esse o caso, então significa que eles devem estar relacionados ao demônio disfarçado de humano na cidade e às pessoas que o apoiam, já que esse é o único grupo que se beneficiaria da morte de Tirida. Enquanto chegam a essa conclusão, eles são subitamente atacados por outro assassino, mas este é consideravelmente mais habilidoso que os outros, porque quando Savi tenta atacá-lo, seu braço é completamente dilacerado. Savi avisa Zilo para ter cuidado, porque este tem um truque sujo na manga, e Zilo tem uma boa ideia do que está acontecendo. Então ele diz a Teorita para ficar para trás enquanto ele e Kivia resolvem isso. Ele joga duas lâminas no assassino, mas enquanto uma explode, o assassino avança e tenta esfaquear Zylo com seu braço de metal. Zylo se abaixa e Kivia tenta aproveitar a oportunidade para atacar, mas Zylo a puxa de volta porque acha muito arriscado, e foi bom que ele o fez, porque um segundo depois, o assassino quase aniquila Kivia com toneladas de tentáculos de metal. A assassina é aparentemente capaz de manipular livremente o metal em seus braços, e isso a torna uma inimiga problemática de se enfrentar, mas Zilo e Kivia não estão dispostos a recuar. No entanto, nesse momento, um grupo de soldados aparece, e um homem chamado Budin diz a Shishibal que ela precisa recuar porque suas chances de vencer um herói que fez um pacto com uma deusa são muito pequenas. Shishibal fica brava com Budin porque ele basicamente a expôs na frente dos inimigos usando seu nome completo, e ele pede desculpas, mas ele simplesmente não sabia que isso era contra as regras nesse tipo de trabalho. Um dos homens tenta dizer a Budin que eles deveriam ir antes que os cavaleiros sagrados cheguem, mas Budin não o faz, então... Ele salta no ar e mira em Zylo. Zilo tenta derrubá-lo com uma adaga, mas Budin desvia no ar com facilidade. E então, usando algo que parece energia demoníaca, ele estende o braço e ataca Zilo com ele. Zilo consegue se abaixar e contra-atacar com um arremesso de adaga, mas Budin foi rápido o suficiente para contra-atacar o contra-ataque com um pedaço do chão. Assim que as coisas se acalmam, Budin pergunta se Zilo é o infame herói que matou muitos lordes demônios. Zilo não responde, e em vez disso, pergunta se Budin fazia parte de um circo ou algo assim, porque nenhum humano normal deveria conseguir se mover com tanta fluidez como ele. Mas Budin nega, dizendo que nunca esteve em um circo antes. Ele então pergunta a Zilo se ele esteve em um circo, e Zilo admite que passou 3 anos em um, sendo sua especialidade o arremesso de facas. Ao que Budin elogia as habilidades de Zilo, porque nunca viu ninguém tão bom nisso quanto ele. Shishibal interrompe Budin e diz que ele não deveria ter conversas casuais com o inimigo, ao que Budin pede desculpas porque ainda está pegando o jeito de tudo isso. Teorita se aproxima cuidadosamente de Zilo e pergunta se ele quer que ela faça chover espadas sobre esse cara, mas Zilo não acha uma boa ideia, já que sabe o quanto as deusas odeiam ferir humanos. Teorita admite que é verdade que ela odeia a ideia de ferir uma pessoa, mas por algum motivo, ela não sente culpa alguma quando pensa em transformar Budin em gosma. Nesse exato momento, há uma forte rajada de vento, e Zilo sabe exatamente o que isso significa. Então ele diz a todos para procurarem abrigo, e um momento depois, chamas escaldantes de dragão preenchem o beco. Parece que Jace finalmente decidiu vir ajudar, mas enquanto eles pensavam que o fogo do dragão seria suficiente para acabar com Budin, junto com todos os outros adoradores de demônios, para a surpresa deles, por trás das chamas, Budin ainda está de pé. Ele diz que esta foi uma empreitada muito educativa, mas que as chamas do dragão causaram um dano terrível ao seu corpo, então ele é forçado a recuar para poder se regenerar adequadamente. E ver tudo isso acontecer praticamente confirma que Budin é, na verdade, o Lorde Demônio Spriggan. Depois que tudo acabou, Kivia convocou uma reunião com todos os seus tenentes para discutir a situação. Graças aos esforços de Zylo e Jace, eles conseguiram frustrar o ataque dos assassinos, mas toda a rede noturna que Kivia havia montado antecipadamente foi de alguma forma dizimada, e a execução foi precisa demais, então ela acredita que os assassinos tinham informações privilegiadas. Todos os tenentes estão preocupados porque, se realmente houver um traidor, isso os coloca em uma situação difícil. Um deles sugere que deveriam limitar as informações sobre a proteção de Tirida apenas a pessoas de confiança, mas Zilo o interrompe e diz que é uma ideia estúpida, porque do jeito que as coisas estão, eles não podem confiar em ninguém.
Pelo que sabem, o traidor pode ser um deles, nesta sala agora mesmo. Então, se realmente querem descobrir quem é, ele sugere que chamem a 12ª Ordem dos Cavaleiros Sagrados para investigar. O outro cavaleiro objeta a ideia, porque embora a 12ª Ordem seja especializada em investigação, eles não se mostram em público. Então chamá-los para uma tarefa como esta os colocaria em uma posição bem complicada. No entanto, Zilo diz que eles não têm escolha, porque até encontrarem o traidor, toda a operação deles está fadada ao fracasso. Zilo e os tenentes parecem estar em desacordo, então Kivia intervém e pede ao conselheiro que ela trouxe, o sacerdote Marlen, para dar sua opinião sobre a situação. Marlen acabou de chegar da capital, mas ele entende o cerne da situação, e do jeito que está, não há como saber se alguém aqui é confiável, e isso inclui ele mesmo. Dito isso, ele não tem certeza se a 12ª Ordem conseguirá trabalhar em um caso como este, então eles precisam descobrir o máximo que puderem por conta própria. Ele perguntou a Kivia se ela conseguiu obter alguma informação útil dos prisioneiros que capturou, mas, infelizmente, os que ela pegou vivos eram todos aventureiros que não tinham nenhuma informação para divulgar. Teria sido diferente se ela tivesse conseguido capturar um dos assassinos vivo, mas não conseguiu, e Kivia se culpa por esse erro. Marlen diz a ela para não levar isso tão a sério porque não é culpa dela, e Kivia promete levar isso em consideração. Marlen gostaria que ela fosse um pouco menos formal com ele, já que ele é seu tio, mas nesse exato momento Zilo o interrompe porque tem algo a dizer. Kivia tenta avisá-lo para ficar quieto, mas Zilo diz que tem certeza de que sua opinião é relevante para essa discussão, porque caso contrário, ele não ousaria interromper alguém tão bem classificado quanto Marlen. Zilo está fora de linha aqui, mas Marlen consegue respeitar a confiança que é preciso para falar assim na frente dele. Então ele pergunta a Zilo o que ele quer dizer, e Zilo sugere que eles investiguem o intermediário dos aventureiros, a guilda. O representante da guilda dos aventureiros é um homem chamado Lídio Sodric, e ele administra tanto a guilda quanto a cidade que a cerca, então essa será a primeira parada deles. Depois que os detalhes são finalizados, Zilo sai e eventualmente se encontra com Venetim. Venetim pergunta nervosamente se tudo deu certo lá dentro, e a princípio Zilo não sabe o que ele quer dizer. Então Venetim explica que está preocupado que eles possam ter recebido uma nova punição pelo que aconteceu, mas Zilo diz a ele que não é o caso. A reunião foi bem justa para todos os lados, então nada de ruim vai acontecer com eles. No entanto, Venetim ainda parece bastante preocupado. Enquanto isso, Lídio está se encontrando com Shishibal e Budin, e ele não consegue acreditar que eles falharam na missão que lhes foi dada. Shishibal diz que não é culpa dela, porque lidar com um dragão não fazia parte do plano, e além disso, ela diz que não quer mais trabalhar com Budin. Ela o chama de um amador completo e diz a Lídio que ele deveria se livrar dele o mais rápido possível. No entanto, Lídio a informa que Budin é uma das pessoas mais fortes que ele já conheceu. Há alguns dias, 10 aventureiros acabaram arranjando briga com Budin em uma casa de jogos, e no final, Budin havia matado cada um deles sem sequer suar a camisa. Ele diz a Shishibal que se ela está tão preocupada com Budin ser um amador, então ela só precisa ensiná-lo a ser um profissional, e ela não pode discutir com isso, mas ela diz que quer um aumento de salário. Lídio pergunta se ela realmente acha que merece um aumento depois de um fracasso tão espetacular, e Shishibal fica ofendida com o tom dele, então ela tenta atacá-lo. Mas antes que ela pudesse fazer isso, a irmãzinha de Lídio, Eiri, avança e a ameaça com uma faca. Shishibal ainda está brava, mas sabe que não conseguiria vencer Eiri facilmente, então ela recua. Lídio diz a ele para recuar por enquanto. Ele então pega um saco de moedas e o joga para Shishibal para acalmá-la. Mas ele a lembra que, a menos que ela complete a missão conforme instruído, ela não receberá o resto do seu dinheiro. Nesse exato momento, Budin se manifesta e menciona que também gostaria de um aumento de salário, porque ele pegou gosto pelo autor deste livro, e gostaria de comprar mais alguns. Na manhã seguinte, Zilo vai à cafeteria para o café da manhã e se encontra com Dada e Jace em uma das mesas. Ele fica surpreso ao ver Jace acordado tão cedo, então o provoca e pergunta se o dragão dele o expulsou dos estábulos ou algo assim, e de fato, foi exatamente isso que aconteceu. O dragão de Jace, Nili, aparentemente ficou com ciúmes porque Jace estava olhando para outros dragões nos estábulos. Então, ele não pode montá-la por um tempo, e está bem chateado com isso. Enfim, Dada pergunta a Zilo onde está Teridá, já que ela costuma passar o dia com ele, mas Zilo diz que ela ainda está dormindo. E ele até prefere que seja assim, pois há algo que não quer que ela saiba. Dada já sabe onde isso vai dar, porque o fato de Zylo não querer que Terita ouça isso significa que ele acha que é perigoso. E o fato de Zylo estar tocando no assunto aqui significa que ele pretende pedir a Dada para fazer isso. Zilo admite que Dada está certo e explica que quer se infiltrar na guilda de aventureiros, e é por isso que precisa da ajuda de Dada. Dada pergunta por que ele não pede para o Rino fazer, já que ele era aventureiro, mas Zilo informa que Rino está preso, e mesmo que não estivesse, é imprevisível demais para confiar. Vendo que Dada realmente não quer fazer isso, Jace se oferece para ajudar Zilo no lugar dele, já que não tem nada melhor para fazer. Mas Zilo diz que precisa especificamente da experiência de Dada para essa missão, então tem que ser ele.
Dada concorda em ajudar a contragosto, então Jesse se levanta para ir embora. Mas antes, ele avisa Zilo para não pegar pesado com Dada, porque ele é uma pessoa incrível. Afinal, ele uma vez deu o braço para alimentar seu dragão faminto, e esse é um sacrifício que Jace, como amante de dragões, respeita de todo o coração. Depois que Jace vai embora, Dada pergunta a Zilo os detalhes do plano, e mais tarde naquele dia, eles saem para se encontrar com Kivia, que está vestida um pouco diferente hoje. O motivo é que, na última missão, Zilo mencionou casualmente que Kivia sempre se veste como um homem, então ela quis provar que ele estava errado. Ela pergunta se Zilo tem algo de ruim para falar da roupa dela desta vez. Mas para surpresa dela, Zilo a elogia, e diz que ela parece uma verdadeira nobre, daquelas que não teriam falta de pretendentes ansiosos. O elogio de Zilo a deixou muito feliz, mas Kivia não quer demonstrar, então sugere que continuem com o plano. Eles ainda precisam descobrir que tipo de trabalho usar para contratar aventureiros, e Zilo acha que a opção mais natural seria caça a demônios. Mas Dado informa que isso é mais um trabalho para os militares, então aventureiros se afastariam da oferta. Kivia então sugere que poderiam dizer que é um trabalho para eliminar bandidos, mas embora isso pudesse ter funcionado numa vila pequena, Dada lembra que esta é uma cidade grande com muita segurança. Então, bandidos não são um problema aqui. Kivia pergunta a Dada se ele tem alguma ideia, e na verdade ele tem a história perfeita. Dada planeja dizer que Kivia é uma nobre casada, e Zilo é seu amante e que eles estão tentando contratar alguém para assassinar o marido dela para que ela possa ficar com Zilo. No dia em que Dada foi sentenciado a ser um herói, ele foi levado a julgamento, assim como Zilo. Ele havia cometido mais de 1000 atos de roubo até então, mas o principal motivo de ter sido levado ao tribunal hoje foi sua recente tentativa de fuga da masmorra do castelo, envolvendo aquele dragão ali. Zilo fica um pouco confuso depois de ouvir isso, pois não entende por que esses são os únicos crimes pelos quais ele está sendo acusado, quando literalmente tentou sequestrar o príncipe herdeiro. O príncipe veio até ele aterrorizado e pediu a Dada para salvá-lo, pois acreditava que algo estranho estava acontecendo na família real. No entanto, o juiz o interrompeu e gritou para ele parar de proferir acusações tão infundadas. Ele diz que a afirmação de Dada de ter conhecido o príncipe herdeiro é falsa, e sua alegação de que o príncipe herdeiro pediu ajuda também é mentira. No entanto, Dada se recusou a ser manipulado e jurou que tinha certeza de ter conhecido o príncipe, pois nunca poderia esquecer o quão aterrorizado ele parecia ao pedir ajuda. E o fato de ele estar desesperado o suficiente para pedir ajuda a um lixo inútil como Dada é prova de que algo realmente está acontecendo na família real. No entanto, tentar fazer esses idiotas entenderem é como falar com uma parede. Dada acaba sendo imobilizado no chão, e o juiz teria gostado de apenas sentenciá-lo à morte e acabar com isso, mas recebeu um pedido da Aliança Nobre Central para sentenciá-lo a ser um herói. De volta ao presente, Zilo e Kivia estão indo em direção à guilda de aventureiros, mas o lugar é ainda mais decadente do que esperavam. Praticamente todo mundo aqui está fazendo pelo menos uma coisa ilegal, mas Kivia tem que ignorá-los por enquanto, já que está disfarçada. Enquanto continuam andando, Zilo pergunta a Kivia por que ela escolheu se juntar aos militares, de todos os lugares, pois não faz sentido para alguém como ela, de uma família rica e poderosa do templo, arriscar a vida sem motivo. Kivia não se importa em falar sobre isso, então ela explica que ambos os pais eram sacerdotes que ganharam influência dentro do templo, e usaram essa influência para acumular muita riqueza, mas nem sempre de maneiras éticas. Kivia sempre odiou isso nos pais, então ela queria fazer um nome para si mesma como cavaleira, fora da influência deles. Na verdade, ela ainda tem a primeira espada de treinamento que recebeu do tio quando decidiu se tornar uma cavaleira, e parte do motivo de ser tão próxima dele é porque ele apoiou o sonho dela de garantir um futuro com seu próprio talento. Kivia então diz a Zylo que tem uma pergunta para ele, e está prestes a perguntar se o relacionamento dele com French ainda é sério, mas nesse momento Dona aparece para informá-los que terminou de explorar a área. Pelo que ele viu, Lídio tem cerca de 20 soldados guardando o local, o que não parece muito, mas ele também tem algumas crianças que parecem pequenos assassinos treinados. Zilo não se surpreende ao ouvir isso, já que há rumores de que a guilda de aventureiros acolhe órfãos e os treina para serem assassinos leais, mas ainda o deixa enjoado. O plano é dado a sequestrar Laídio enquanto Zylo e Kivia causam uma comoção lá dentro, então eles continuam seu caminho para a guilda, e Kivia abraça o braço de Zylo para manter o disfarce. Mas infelizmente, Laídio já sabe que eles estão aqui graças aos seus pequenos assassinos. Ele está particularmente preocupado com a presença de Zilo, mas, se as circunstâncias forem favoráveis, ele pode conseguir capturar Zilo vivo. As crianças prometem fazer o possível para capturá-lo, mas, por precaução, Lídio diz para contatarem Shishibal e Budjun como reforços e para acordarem Dursime também. Enquanto isso, na recepção, Kivia bate a mão na mesa e pede para contratar um assassino. A guilda imediatamente fica em silêncio com desconfiança, pois não há como alguém que quisesse contratar um assassino dizer isso em voz alta assim. Kivia faz o possível para interpretar o papel de uma nobre apaixonada, mas é muito embaraçoso de assistir, e os recepcionistas também não parecem estar acreditando. Então, Zilo começa a pensar que pode ser mais fácil simplesmente explodir o lugar para criar uma distração para Dada. No entanto, antes que pudessem fazer isso, French e 2 de seus guarda-costas aparecem, e ela é aparentemente bem conhecida aqui.
Então, ela garante por Zilo e Kivia e os leva para uma sala privada com ela. French estava disfarçada aqui há um tempo como aventureira, pois estava tentando chegar a Lídio também. Mas Zilo e Kivia aparecendo arruinaram todo o plano dela, justo quando ela estava prestes a ganhar a confiança de Lídio. Na verdade, enquanto eles falam, Lídio provavelmente está mandando seus subordinados se prepararem para eliminá-los, e French está absolutamente certa, porque as tropas de Lídio têm uma máquina literal apontada para a sala. Uma das menininhas então bate na porta como isca para atraí-los, mas Zilo já sabe exatamente o que está acontecendo. Então ele prepara suas armas e enquanto as metralhadoras disparam, todos se jogam no chão. Depois de alguns segundos de tiros, Kivia corta a mão do atirador. E quanto às crianças, podem ser assassinas treinadas, mas ainda são apenas crianças, então French dá uma joelhada no rosto de uma. Zilo dá um gancho na outra e os guarda-costas de French derrubam uma porta na última. As crianças ainda estão vivas, mal feridas, mas vivas. No entanto, o mesmo não pode ser dito para o atirador, porque Zilo casualmente joga uma adaga explosiva nele, e ela abre um buraco no prédio, revelando muito mais pessoas abaixo. E já que não adianta mais tentar ser furtivo, Zilo sugere que eles deveriam apenas eliminar o máximo de assassinos possível.